Vamos fazer um pequeno resumo, né? Uma pequena lembrança aí da aula de ontem, tá? Então, vou projetar aqui a tela para vocês, para a gente dar uma relembrada. Quem participou ontem vai ajudar a fixar. Quem não participou, né, vai poder ter esse luxo de dar uma recapitulada junto com o pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Ontem, a gente iniciou falando sobre os pilares. Isso é uma coisa que a gente vai falar os 3 dias, né? Então, primeiro pilar, verdade versus realidade, foi o que a gente falou ontem. Hoje nós vamos falar especificamente do segundo pilar, estruturas para monetização. E amanhã nós vamos falar do terceiro pilar, potencializando lucros. Né? E é muito importante você ter essa noção de que um complementa o outro. Tá? É muito importante. Por isso que a gente quer fazer um resumo de ontem, mesmo que seja bem breve, para você perceber que é um caminho que a gente está trilhando até chegar lá no terceiro ponto, potencializando lucros, beleza? Então, ontem, basicamente, verdade essa realidade, o que a gente falou? A gente pegou algumas verdades, algumas coisas que não são mentiras, são verdade, só que nem sempre se aplicam a uma determinada realidade. E a gente pegou vários pontos, eu não vou falar de todos, claro, a gente não tem tempo, senão a gente vai prejudicar quem assistiu ontem e vai prejudicar o horário com relação à matéria de hoje, né? Então, sobre verdade versus realidade, a gente começou ontem com a seguinte frase: designer tem que cobrar caro, quem cobra barato não está valorizando o seu trabalho. E aí a gente pegou essa frase e dissertou sobre ela, que ela é uma frase que até a certo ponto ela é verdade, mas dependendo da realidade que você está, da região que você está, ou do nível de designer que você às vezes vai ter que cobrar barato. E aí a gente entrou naquele assunto de, mas aí você está levando em consideração, então você quer prostituir o mercado? Não. E aí a gente foi numa amplitude bem maior. Né? E no fim das contas, o que é o mais importante? Né? Você tem que conhecer quem está recebendo sua oferta. Então, tem público-alvo para pagar mais, tem público-alvo para pagar menos. Né? Então, existem vários tipos de público. A gente disse ontem, né? O mercado é grande. A gente contou a história do seu Zé, não dá tempo de contar hoje, deixa eu pular esse daqui, tá? Então, aqui, até botei um slide que fica a dica, ó. Se você está iniciando como designer, procure um público-alvo menos técnico, né? Então, geralmente o público-alvo que é menos técnico, não é uma regra, mas o público-alvo que tem procura menos técnica no design, com relação ao layout, com relação às cores, com relação à tipografia, ele vai tender a pagar menos também. Né? Então, se você quer cobrar caro no seu serviço como designer, na maioria das vezes você vai acabar tendo que achar um público mais técnico. A gente vai falar disso hoje mais precisamente, tá? A gente está só dando uma passada por ontem. E aí, a gente falou muito de público, né? O ponto-chave de ontem foi público, foi a coisa que a gente mais falou. Né? Então, conhecer o público é a chave para acertar na precificação, que é o grande fantasma, especialmente quem está iniciando. Né? Não sabe quanto cobrar, os valores que deve cobrar e tudo mais. Então, conhecer o público é a chave para acertar na precificação e definir as metas. Tá? Hoje a gente vai falar disso mais especificamente. Tá? E aí eu quero fechar aqui o dia de ontem, um resuminho do dia de ontem, né? Com essa frase que a gente falou ontem também. Ó, existe público e mercado para todos. E você sabe qual é o seu? Então, a aula de hoje vai te dar um norte, né, algumas direções que talvez vai te ajudar nesse parâmetro da questão de você definir o seu público e alcançar as suas metas. Tá? Então, eu vou pular aqui os slides, já vou pular aqui para o dia de hoje, para a gente dar continuidade. Essa frase é uma frase legal, que a gente falou ontem no final, né? Foque em você e nas suas metas. Esqueça os preconceitos, as coisas que são ditas, e voe. Foque em você, tá bom? E aí, voltamos aqui para o dia de hoje, aqui para o porquinho, né? Deixa eu voltar aqui a tela para mim, a tela inteira, só para eu comentar sobre algo que ocorreu ontem. Então, pessoal, só para a gente dar o start aqui
no dia de hoje, melhor, com relação ao pilar de hoje, estruturas para monetização, tá? Eu queria tirar algumas dúvidas que eu assisti ontem e eu vi que no chat ali, às vezes corre muito rápido e passaram algumas dúvidas que a gente não tirou, tá? Então, eu quero tirar essas dúvidas, tá? A imagem de hoje, a gente está trabalhando numa outra máquina e acabando tendo que usar a câmera do computador, então a imagem de hoje pode ser que esteja um pouco inferior que a de ontem, né? Peço desculpas, mas a gente teve esse problema, o André está aqui do meu lado também, conversou aí com vocês mais aí, enquanto eu tentava resolver aqui a questão, e olha que a gente testou e retestou, mas na hora de pôr para funcionar, é uma coisa, isso acontece. É importante que a gente está aqui, e o áudio para vocês melhorou? Vocês estão achando que o áudio agora parou? Porque ontem o pessoal falou que estava dando uns... Né, eu assisti, realmente estava, né? Parecia que tinha um cabo solto, né? E a gente não conseguiu nem identificar o que era. A gente só foi tentando fazer. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo feedback aí. O pessoal está gostando, o áudio está bom, tudo certo. Beleza, então eu queria tirar umas dúvidas com relação a ontem, tá? A pergunta que eu mais encontrei recorrente, até mesmo durante a live, era uma pergunta assim, como encontrar o público? Né? Porque a gente falou tanto de público e a pessoa fala assim, não, tudo bem, e agora, como é que eu acho o público? Né? É uma pergunta muito recorrente. Então, como eu disse para vocês, são 3 pilares. Um vai encontrar com o outro. Para você encontrar o seu público ideal, você vai ter que juntar o que você aprendeu ontem, com o que você vai aprender hoje, e juntar com o que vai vir amanhã. Esse conteúdo geral vai te dar a base para você encontrar o público, vai te dar a base para você encontrar a persona, vai te dar a base para você dar o seu orçamento. Todo esse vai ser vai ser um conjunto, tá? Então eu separei aqui, teve mais umas 4 ou 5 perguntas que também estão relacionadas a isso, ó. Teve a Kenny Souza aqui, o Kenny Souza perguntou, ó, eu trabalho com design há 5 anos, mas eu trabalhava em produtora de audiovisual. Como captar clientes hoje que quero fazer freelas, tá? Então, o que a gente vai falar hoje também tem muito a ver, e o que a gente vai falar amanhã, tá? Também tem muito a ver com essa pergunta. Então, se ao final da live eu não tiver respondido a pergunta durante a aula, você pode perguntar novamente, não tem problema. E para quem quer montar uma agência, o Caio perguntou, para quem quer montar uma agência, ao invés de ser freela, né? Uma pergunta que ele fez, se você quer montar uma agência ao invés de ser freela. Também, a mesma coisa, que eu vou dar a mesma resposta do Kenny ali. Você vai juntar a aula de hoje com a de amanhã também, eu sei que, eu imagino que você vai conseguir a resposta para essa pergunta, tá? Tem mais 2 aqui, ó. Gostaria de ter uma noção de preço, na verdade é uma observação, mais acessíveis, para não cobrar caro demais ou barato demais, tá? Então, isso é uma observação que, na verdade, está relacionado muitas vezes com a questão regional, né? O Paulo que fez essa observação aqui, às vezes depende muito daquilo que você tem de realidade na sua região. Mas, como eu disse, você tem públicos de tudo quanto é jeito. Você tem mercado abrangente. Se a sua região, se a sua cidade não te dá parâmetros para você crescer, hoje não tem limites mais, né? Com internet, com Facebook, Face Ads, com Google Ads, com tantas ferramentas que nós temos hoje, não existe um limite mais para o design. Isso é muito bacana. O Vladimir fez a mesma pergunta, né, da mesma forma, de uma forma diferente, como cobrar o valor justo? A gente vai falar hoje também, tá? E Dani perguntou, se estou começando e não tenho trabalho realizado, como apresentar meu trabalho aos primeiros clientes? Legal essa pergunta, que é uma pergunta que a gente vai falar hoje, um dos assuntos de hoje. Tá, então, eu só quis relembrar essas perguntas para vocês verem que, né, a gente não esqueceu de vocês, não abandonou ninguém, tá? E eu quero responder uma antes da gente começar. Vai ser um gancho aí para a gente iniciar o dia de hoje, que é estruturas para monetização. Então, assim, o Samuca fez uma pergunta. Ele perguntou assim, quais as melhores vantagens da profissão designer? Então, quem aqui já trabalha com designer vai poder dar várias vantagens. Assim como qualquer profissão, qualquer área de atuação, você vai ter os prós e os contras, sempre. Não tem nada que é só bom. Existem coisas, às vezes, situações que você, como designer, passa, né? Uma situação que aconteceu aqui comigo hoje é um exemplo claro. Eu não sou videomaker, não sou produtor de vídeos, não é a minha especialidade, embora a gente saiba aquilo que a gente precisa.
Mas, às vezes, você pode ter um imprevisto. E o designer passa muito por imprevisto com relação, às vezes, ao equipamento, às vezes, a um problema no arquivo, é uma série de coisas. Mas tem uma quantidade de vantagens imensa. Eu posso listar várias aqui, se você aí quiser me ajudar e quiser ir listando aí para poder ajudar o Samuca, mas, por exemplo, é uma profissão de muita mobilidade, né? Você pode fazer na sua casa, você pode fazer, se você estiver viajando e quiser continuar atendendo o cliente, vocês vão passar umas férias na casa de alguém, na casa de um amigo, na casa da mãe, do parente, e aí você passou ali as férias, você leva o computador, e essa mobilidade do designer gráfico realmente é muito bacana, é algo que eu gosto, uma das coisas que eu gosto muito. Outra coisa que é uma das vantagens que eu posso dizer para você, que é uma profissão escalável, né? Você pode agrupar muitas coisas e fazer com que aquela grana ela escale, aumente. Você pode agrupar serviços. Às vezes, num lugar que você ia fechar um negócio de R$100, você, na conversa lá, você sai com um serviço de 5 mil, né? Não necessariamente o faturamento seu vai ser de 5 mil, às vezes é porque você fechou uma fachada, fechou algumas coisas que você vai terceirizar. Mas essa escala que você pode fazer de muitas parcerias, inclusive a gente vai falar um pouco sobre parcerias hoje, é uma escala que realmente é muito legal aí na profissão designer. E é muito ampla, né? O designer ele pode começar ali como designer social media, designer para gráfico impressa, aí ele pode ir para a parte web designer, UX designer, ele pode sim, é uma área imensa. Até dentro da própria área existem as sub-áreas. A área de designer gráfico tem a parte de desenvolvimento de marca, a parte da criação, editorial, né, diagramação, é muita coisa. Né? Uma outra vantagem, né? Não é necessário que você, para dizer que trabalha como designer, né, oficialmente, você não precisa ter formação acadêmica. Né? Não estou dizendo aqui que não é importante fazer faculdade de forma alguma, estudar nunca é demais, a gente vai falar disso hoje também. Mas estou falando, você não precisa chegar numa empresa e apresentar seus trabalhos como designer e ter que mostrar o seu diploma de designer. Não precisa. Isso ainda não existe, acredito que não vai existir esse tipo de cobrança. Né? Como um engenheiro químico, vai trabalhar numa petroquímica, ele chega lá, o cara fala, você vai trabalhar como engenheiro, então traz seu currículo, seu diploma, porque a gente vai validar. E o designer não passa por essa questão, tá bom? E, por último, né, para a gente poder passar à frente e responder aqui as dúvidas aqui do Samuca, você ser o próprio chefe. Isso é legal, né? Quando você se torna freela, e aí do freela você monta uma agência e toda essa sinergia que gera em volta, você ganha experiência, ganha uma série de coisas, né, profissionais, você evolui pessoalmente, e aí você vira o seu próprio chefe, e isso também tem uma parte boa. Assim como tem o pró, tem o contra, né? Então, você precisa programar suas férias. Se você é o seu próprio chefe, como é que você vai tirar férias? E aí a gente vai até trocar alguma ideia sobre isso hoje também. Beleza? Samuca, não sei se ele está aí, mas creio que a dúvida foi respondida, né? Se tiver, beleza? Dúvidas aí sobre ontem, tá bom? Vamos voltar, vou compartilhar minha tela novamente aqui com vocês. Vocês me digam aí se está aparecendo direitinho. Vou aparecer aqui no canto já estou aí. Samuca tá aí? Beleza, Samuca. Se a dúvida não foi respondida, no final você pergunta de novo, tá? Inclusive, é uma coisa que a gente quer fazer hoje, é separar mais tempo para tirar dúvidas, tá? A gente queria ter começado no horário, a gente se programa demais, vocês não têm ideia, nós gostamos, somos meio metódicos aqui, né? E, infelizmente, não conseguimos começar em cima do horário, atrasamos aí uns 15 minutos, né? 13, 15 minutos. Eu peço desculpa mais uma vez, e a gente vai compensar isso no final, né? A gente sempre deixa um pouco também, a live igual ontem, a gente deixou 1 hora, acho que chegou até mais de 1 hora no ar, antes da gente tirar do ar, porque às vezes alguém chegou atrasado, essa pessoa pode
assistir ali, né? Então, eu vi ontem os comentários, assim, vocês são muito divertidos, né? Na hora que eu botei o porquinho aqui, falei, o porquinho joga, falou assim, é palmeirense, não sou palmeirense, não, mas também, outro falou embaixo, eu sou corintiano, e aí, durante a live, o pessoal falou assim, bota um ventilador, porque o professor tá suando. Eu me diverti com os comentários, e, na verdade, eu até posso dizer algo, eu não sei nem se o nome é esse, tá? Mas eu tenho algo assim que chama hiperidrólise, é um negócio que eu suo muito. Especialmente quando eu estou falando, assim, gesticulando, eu suo demais. Eu sou tecladista, toco na igreja, teclado, tudo. Então, quando eu termino de tocar o teclado, quem toca comigo lá já olha pro teclado, aqui teclado molhado, a pessoa assusta e fala, caramba, mas é algo que eu suo bastante. Meus pés, assim, quando eu ando, escorrego de tanto que sua. Tá? Então não se assuste, não, eu tô bem, tá? Fica tranquilo aí, tá bom? E aí a gente vai separar mais tempo em dúvidas, mesmo que a gente tenha que passar do horário um pouco, tá? A gente vai dedicar um pouco hoje. Eu acredito que hoje também vai ser um dia de mais dúvidas, tá? Porque o assunto é mais didático, então eu acredito que a gente vai tirar mais. Ontem o assunto era mais prático, né? Então vamos lá. Segundo pilar, estruturas para monetização. Tá? Basicamente, a gente vai pegar aquilo que a gente aprendeu ontem e vai estruturar agora. Vamos estruturar isso para poder mostrar o meu trabalho, para poder estruturar a minha rede social, para poder estruturar tudo que eu preciso para utilizar amanhã. Então, eu preciso o seguinte, pensa no dia de ontem, a gente desmistificou algumas coisas, a gente pegou algo que a gente precisava mudar, algumas atitudes. Beleza, a gente pega aquilo de ontem e traz para hoje. Agora, eu vou estruturar. Vou estruturar tudinho com você aqui. Depois que a gente estruturar, a gente vai aplicar as estruturas. Tá? A gente vai pegar tudo aquilo que está estruturado. Não adianta eu dizer para você que você tem que potencializar o lucro da sua rede social. Por exemplo, você tem que fazer tráfego para sua rede social, tráfego, impulsionar algo, impulsionar uma publicação, ou fazer um anúncio no Business Manager lá no Facebook. Não adianta eu te dar... falar coisas que você tem que fazer se você não tiver estrutura para isso, tá? Então, basicamente, o dia de hoje tem alguma dessas observações. Então, a primeira estrutura, tá? Que eu quero falar é a estrutura de apresentação. Então, nós vamos falar de algumas estruturas, são várias, e aí eu dei o nome para a primeira, e depois a gente vai ter tem o título e subtítulos, então esse é o título 1, estrutura de apresentação. Beleza. A estrutura de apresentação, basicamente, ela diz, assim, como você quer se apresentar. É basicamente isso. Como que você quer ser conhecido pelo seu cliente? De que forma que quando você chegar perto do seu cliente, como é que você quer que ele te conheça? É uma forma de você se apresentar. Então, eu quero te dar algumas dicas e algumas ideias de estrutura de apresentação, tá? E apesar dos ditados populares, alguns não serem tão reais assim, né? Tem um que pode ser verdade aqui para quem quer prospectar cliente, né? Que é um dos ditados mais famosos. A primeira impressão é a que fica, tá? Em boa parte dos casos, quando você vai apresentar o seu trabalho ou se apresentar como designer, em boa parte dos casos você não tem segunda chance de fazer isso. Geralmente você só tem uma chance e naquela chance você precisa impressionar o seu cliente naquilo que ele precisa, tá? Sobre a apresentação pessoal, de você chegar pessoalmente ao cliente, técnicas para vendas e tudo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Agora eu quero falar de estruturas de apresentação que você vai estruturar nas suas redes sociais, que você vai estruturar no seu portfólio, algo mais da sua estrutura por trás, né, back office seu ali, que vai trazer depois para o seu front office, tá bom? Então, baseado nisso, nós vamos começar, então, pelo mais badalado dos momentos, né? Então, como é que eu vou estruturar a minha rede social para apresentar para o meu cliente isso? Então, lembra que a gente está falando de estruturas de apresentação. Então, como é que eu vou estruturar a minha rede social para me apresentar para o meu cliente? Tá? Basicamente é isso que a gente vai falar nesse ponto 1.1, tá? Então, olha só, rede social é uma das maiores ferramentas de divulgação que a gente tem hoje, tá? É muito amplo o que a gente tem hoje dentro da rede social. Não dá nem para dizer assim, se a gente teria que fazer aulas e mais aulas para poder explicar a amplitude que a gente tem na hora que trabalha com rede social.
tá? Mas aqui a gente vai focar na parte de se apresentar. Eu lembro que há não tanto tempo atrás, né, que vocês vão descobrir minha idade, mas a gente não tinha Google. Tipo assim, como você era designer, aí você precisava de uma foto de um carro, sei lá, de um Gol. Aí não tinha, você não tinha onde digitar lá no Google assim, Gol, foto PNG, não tinha. Ou você ia tirar a foto do Gol, né? Ou você ia lá e tirava a foto do carro, ou você tinha aqueles CDs, quem já teve CDs de clipart? Tinha uns pacotes assim, tinha um monte de CD com foto, clipart, tinha um monte de coisa, e era aquilo que a gente tinha. Você não tinha Google. Hoje as ferramentas assim estão à mão, sabe? Tem assim vídeos, cursos, tá tudo à mão. E aí o que você às vezes pode indagar comigo é assim, Felipe, mas tudo bem, tá tudo à mão, é por isso que qualquer um aí que começa a fazer uma artezinha fala que é designer. Então aí eu queria te dizer algo. Você está agarrado no dia de ontem ainda, sabe? Porque da mesma forma que existe ferramentas para quem está começando, existe ferramentas para quem já sabe, né? E aí você vai levar o seu produto, o seu serviço a um novo nível. Você vai pegar as ferramentas que tem, vai trabalhar para levar a um novo nível. Tá? Então, esquece essa questão de, por enquanto aqui, a gente vai chegar a falar de preço mais a fundo aqui, não sei se hoje vai dar tempo, mas a gente vai falar de preço, especificamente, né? O primeiro ponto de amanhã, por exemplo, do Potencializando Lucros, eu vou falar de preço versus valor, tá? Então, você vai aprender a precificar, mas dar valor, jogar o valor, são coisas bem diferentes, né? Preço fala de algo tangível, de quanto você cobra, e o valor está por trás daquilo que você está cobrando. Então, eu vou falar disso, tá? Então, as suas redes sociais são uma carta de apresentação. Pensa nela, pensa na sua rede social como um cartão de visitas, tá? Que você vai apresentar. Se eu abrir a sua rede social, como é que elas mostram você como profissional? Tá? Eu abri a sua rede social, o que tem lá? Eu sou alguém que vou contratar o seu serviço. O que tem lá? Tem os seus trabalhos, ou tem foto do seu churrasco de final de semana? Né? O que você usa no seu dia a dia, a foto do seu perfil de WhatsApp, se você tiver dois, é melhor às vezes, né? Porque você tem um pessoal, você tem um profissional. Mas se você não tiver, se você usa o seu perfil pessoal, qual que é a foto lá que está no seu perfil pessoal na hora que você for conversar com o seu cliente por algum motivo? Né? O que você está passando para ele? Né? A sua foto de WhatsApp é o quê? Você lá com o dedinho assim? Tal. Né? Ou é uma foto que passa alguma credibilidade para o seu cliente entender ou se familiarizar com o seu trabalho. Tudo isso começa a ser sua carta de apresentação. Aí você está pensando na carta de apresentação lá no portfólio, lá na frente. Nós vamos chegar lá. Mas a carta de apresentação sua, a sua estrutura de apresentação começa no básico, suas fotos de perfil, tudo que é aquilo que aparece para o cliente de cara. Tá? Então, se a sua rede social hoje é uma rede social que mistura muito o profissional com o pessoal, você tem duas opções. Ou você cria uma nova só para o profissional, e você vai criar tudo profissionalmente nela, ou você vai acabar com a parte pessoal demais. Não que você não possa ter algo pessoal, é até legal, isso cria, em alguns casos, até uma familiaridade. A pessoa vê que você não é nenhum alienígena, você sai, você se diverte. Às vezes é bom que no perfil profissional você tenha foto com a sua família, né? Coisas do tipo, porque mostra que você é alguém confiável. Isso passa uma familiaridade, passa uma proximidade ao cliente, tá? Então, mas hoje você vai analisar a sua rede social, tá? Eu tô te dando umas dicas, algumas pessoas aqui já deram essas dicas aí, acho que ontem, mas especialmente para quem está começando, quem já tem um pouco mais de experiência já deve ter feito isso. Ou você vai eliminar as suas fotos, que tiver muita foto pessoal, ou você vai criar uma nova. E aí você vai trabalhar em cima dela profissionalmente. Tá, Felipe, mas eu gosto de aparecer na minha rede social, você vai ver que tem algo que vai além disso. Daqui a pouco eu vou falar. Não é só isso, não é só as suas fotos, não é só a sua apresentação. Tem algo que vai além disso, tá? Uma outra coisa que eu acho interessante, como é que o seu cliente te vê? Sobre a estrutura de apresentação. Se a gente falar de rede social, tem muita gente que oferece seguidor. A pessoa chega lá e fala,
te ofereço 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, 50 mil seguidores, né? Tem aqueles bots que rodam e tudo, seguidores brasileiros, tarará, tarará. Mas ele não tem 50 mil seguidores. Então, assim, se você não tem 50 mil seguidores, não ofereça um serviço para alguém ganhar 50 mil seguidores. Porque você está sendo totalmente contrário. Né? Se ele entrar na sua rede social, o seu cliente não vai passar credibilidade. Ele pode até te perguntar isso, falar, tudo bem, você está me oferecendo para eu ganhar 10 mil seguidores, mas você tem 800? Que história é essa? Então, não ofereça, ou não fale da sua rede social, que também acaba sendo um contrassenso, porque se você está oferecendo algo com relação à rede social, você precisa ter a sua, né? Beleza, gente? Então, assim, outra coisa com relação às estruturas de apresentação para rede social. As suas postagens, isso é muito importante, tá? Inclusive, para quem eu já vi designer avançado errar nesse ponto. As suas postagens, elas são direcionadas para designers ou para sua persona, tá? Vai além do público. Você já conhece o público, tudo bem. Mas as suas postagens, elas vão chamar a atenção do público que você quer vender ou vai chamar a atenção de outros designers? Porque não tem problema. Se você quer postar tutoriais ou algo que você goste de falar sobre o assunto, pode postar. Só que o que você vai atrair? Vai atrair designers. Você não vai atrair empreendedores, não vai atrair microempresários, não vai atrair empresas interessadas no seu perfil. Por quê? Porque o seu perfil é um perfil que atrai pessoas que querem ver tutorial de como usa uma máscara, como contorna uma imagem. De vez em quando você pode postar isso, é até legal de vez em quando. É muito de vez em quando, porque você mostra técnica ao seu cliente que entrar lá, ao seu possível cliente ou o cliente que você já tem. Você mostra uma técnica, você mostra uma autoridade, porque outros designers podem comentar ali naquele post, mas não fique fazendo tutoriais demais, tá? Não fique fazendo tutoriais demais, isso vai atrapalhar a sua rede social. Daqui a pouco eu vou somar isso tudo, a gente vai falar especificamente sobre rede social, você vai entender até melhor o porquê que eu estou dando essas justificativas, tá bom? Então, uma outra dica, essa eu até fiz questão aqui de fazer um slidezinho, não use uma linguagem técnica demais em suas postagens, tá? Então, quando você postar algo, não tente ser técnico, absurdamente técnico, para provar que você sabe. Ainda que você saiba defender demais aquele projeto que você fez. Não use isso na sua rede social. Por quê? Geralmente, não é sempre, mas geralmente, quem está lendo e está interessado num trabalho seu, ele precisa se sentir compreendido, ele precisa olhar aquilo e compreender o que você quis dizer. Às vezes você fala tantos termos técnicos e formatos de arquivo e tipos de software, né? Tipo assim, e aí você, ao invés de você atrair o seu cliente, você assusta ele. E aí você vai atrair designers, ou vai atrair pessoas que gostam de técnica, né? Pensa em alguém que quer fazer um serviço com um designer. Ele vai procurar o designer para entender o serviço dele. Então, você precisa quebrar objeções, usar isso a seu favor e aproximar o seu cliente. Tá? Então, ele precisa ler e se familiarizar com aquilo. Daqui a pouco eu vou falar até como você pode usar umas técnicas com relação a isso. Tá? Até, tipo assim, tem grandes empresas que têm gestor de marketing, né, que são mais técnicos, que procuram, até empreendedores mesmo, que procuram redes sociais, designers que correm em rede social ou se sente atraído por algum post que foi feito, né? Mas até esses grandes gestores de marketing e tudo, eles precisam se sentir atraídos. Se você for técnico demais, pode ser que você assuste, tá? Uma coisa que eu posso te dar uma dica com relação à sua rede social que você pode usar é você usar sempre que puder uma prova social, tá? O que é uma prova social? Pode ser um depoimento, pode ser em vídeo ou por escrito, você pediu um cliente que ficou satisfeito com o seu trabalho, você posta o trabalho lá e posta ou escrito o depoimento dele, ou em vídeo, tá? Isso é muito bom, muito bom. Você criar essa estrutura. Pensa o seguinte, você está começando a criar uma rede social profissional, você está buscando atrair o seu cliente, criando conteúdo para trazer cliente, para trazer empreendedores
se interessarem pelo seu perfil. Isso está gerando curtidas, isso está gerando seguidores para você. Tem mais gente entrando na sua rede social, mais gente interessada naquilo, tá? E aí, se você pegar um belo dia, tiver uma quantidade razoável de seguidores, e você abrir uma caixinha de perguntas, pensa que você está abrindo a caixinha de perguntas para as pessoas certas. Não adianta você abrir uma caixinha de perguntas sobre... Vamos supor que você manda uma caixinha de perguntas lá, eu vou pensar numa aqui agora, o que você espera de um designer? Isso é uma pergunta, tá? Se o cara for designer, ele vai te responder um monte de coisas, mas se ele for empreendedor, que é quem você quer atrair, você tiver uma quantidade de respostas ali que tiver a ver com o seu público, você está tendo um feedback correto daquilo que você tem que postar, das dúvidas que você tem que tirar. Não adianta você atrair designers, atrair público errado, ou atrair familiares para sua rede social, se ela for profissional. Isso vai dar errado uma hora, né? Especialmente na hora que você tentar potencializar ela. Tá? Como é que a gente descobre isso, né? Existe... vou falar aqui do Facebook especificamente, tá? Existe no Facebook o que a gente chama de lista de lookalike, né? Que a gente trabalha em cima da persona, tá? Inclusive, a gente vai falar amanhã bastante sobre gestão de tráfego, vamos tocar mais nesse assunto. Mas hoje eu só quero te dar um exemplo do porquê. Por que eu falei isso tudo aqui de rede social? Estou terminando esse ponto aqui para a gente passar para o próximo ponto, que é portfólio. Mas por que eu falei todas essas questões com relação à rede social? Se você tiver o público errado no seu Facebook ou no seu Instagram, na sua rede social, quando você vai lá no Facebook, lá no seu gerenciador de anúncios, você diz que você quer criar um anúncio para um público que tem o mesmo interesse que aquele público que te segue, que interage com você, que tem engajamento com você. Então, esse é o que o Facebook chama de lookalike. Você vai pegar essas pessoas... E aí o Facebook vai fazer o seguinte, ele vai pegar as pessoas que têm o mesmo interesse que aquelas que estão nos seus posts, interagindo com você, e vai impulsionar o seu anúncio para essas pessoas. Beleza, o Facebook vai fazer isso. Então, o que é muito importante que você tenha? Que você tenha no seu perfil pessoas que realmente vão comprar o seu produto. Porque aí, se você tiver no seu perfil... familiares, amigos que não se interessam. Não que você não possa ter amigos que se interessam, mas que não se interessam pelo seu produto. Se você tiver muito designer, o que o Facebook vai fazer? Ele vai pegar, vai fazer o lookalike para designer. E aí, você quer vender designer, mas aí está fazendo anúncio para designer. Não é o que você quer. Tá? Então, pensa na estrutura, tá? Analisa a sua rede social depois que a gente terminar a aula, vê como é que tá. Se não tiver, começa a estruturar baseado nesses pontos que eu falei. Procure buscar a ideia da prova social, que é muito boa, tá? Estrutura, porque amanhã é dia da gente falar de potencializar. Então, você vai pegar essa estrutura que você montou para poder você fazer ela alavancar. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Deu para entender? Deixa eu ver se tem alguém... O pessoal já está comentando sobre o assunto mesmo, né? Porque o assunto, inclusive, do Facebook, Face Ads, é um dos assuntos do momento, né? A gente falar de gestão de tráfego é algo que tem sido muito comentado. Cada vez aumenta mais as pessoas que oferecem esse tipo de serviço, né? Beleza. Entendido a parte de rede social, você estruturou sua rede social, joia. Agora nós vamos passar para uma segunda estrutura que você tem que ter na hora de se apresentar. Qual que é agora? Você precisa estruturar o seu portfólio. O que é o portfólio? Né? Se eu for te exemplificar aqui. Pensa no portfólio como se fosse o seu cardápio que você vai apresentar para o cliente, mas que ainda não tem os preços. Tá? Você tem ali um cardápio, os seus serviços que você presta. Né? Então, imagina aí uma churrascaria. Né? Se você entrar numa rede social de uma churrascaria que que ela possui uma gestão de tráfego bem feita, você não vai ver o cardápio, né, sendo postado diariamente durante a semana. Não, você vai ver uma carne bacana, o cara cortando, ou um vídeo assando na churrasqueira. São coisas que vão atrair o público. Vão atrair o público até aquele lugar. Então, a rede social, ela tem a intenção de atrair o público. Então, eu vou jogar informações para atrair.
Então, você imaginou churrascaria, na rede social dele ele está postando lá umas carnes bacanas, aí ele posta lá uma foto dos pratos e tudo mais. Você dificilmente vai ver o cardápio deles lá. Muito raramente, se acontecer, se mudar algo, mas vai ser muito difícil. Agora, o cardápio é algo que você vê quando você já está dentro da churrascaria. Você entrou no restaurante, ou churrascaria, estou dando um exemplo aqui da churrascaria, que foi o que eu pensei, mas você entrou no restaurante, aí lá dentro você vai ver o cardápio. Então, qual que é a intenção da sua rede social? Atrair o cliente. Eu atraí o cliente, agora eu vou mostrar o portfólio para ele. O portfólio não tem a intenção direta de atrair o cliente. Ah, mas tem cliente que pode ser atraído pelo portfólio? Sim, mas não é o objetivo principal do portfólio. O portfólio vai te apresentar também, só que ele não tem essa intenção direta. Você primeiro atrai o cliente pela rede social, depois você mostra o portfólio para ele. Tá? E aí o portfólio pode estar lá na sua bio, no link da bio, nos links que você estiver colocando, ou você pode, durante as postagens, se for no Facebook, por exemplo. O olho resolveu coçar hoje. Então, durante as postagens do Facebook, ali, você pode colocar o seu portfólio, não tem problema. Você termina de falar do trabalho, ó, confira aqui no meu portfólio. Vamos supor que você tem um portfólio lá no Behance. Então, você foi lá no Behance, postou esse portfólio lá no Behance, e aí você foi lá na sua rede social, postou algo relacionado a esse portfólio, mostrou o cliente satisfeito, mostrou lá um depoimento do cliente, usou prova social, aí você pode pôr o link do portfólio, que o cara que se interessar por aquilo ali, ele vai clicar no link para ver seu portfólio. E aí lá no seu portfólio vai ter uma série de coisas que você vai poder mostrar. Né? Se você usa um portfólio no Behance ou no seu site, você coloca o link e a pessoa é redirecionada para lá. Tá? Eu não recomendo Instagram e Facebook ser portfólio, tá? Parte de rede social ser portfólio. Você usar plataformas específicas para isso. Como eu disse, o Instagram, o Facebook ou qualquer outra rede social vai atrair o cliente. Ele vai chegar lá, vai se interessar pelo seu trabalho e aí sim você mostra o portfólio para ele. Tá? O portfólio físico, né, para quem vai aí de porta em porta, agora na pandemia a gente não está fazendo muito isso, né? Mas o portfólio físico também é muito bacana, né? Então, se você vai apresentar algo para o cliente, você chega lá, se apresenta, às vezes você chegou para uma indicação, então é muito bacana. Se você for fazer uma pasta para o seu cliente, mostrar uma pasta, você chegar lá com um modelo de pasta. Esse é algo bem básico. Né? Não chega lá com um modelo de cartão de visita, ó, o papel que vai ser a sua pasta vai ser esse aqui, ó. Aí você bate lá, o cliente faz assim. Né? Tenta fazer o possível para você chegar com o mesmo material que você quer oferecer. E sempre tem em mãos, no seu portfólio físico, se você vai oferecer algo, se você tem alguma parceria desse tipo, você faz serviço com gráficas online e tudo mais, mas sempre procure ter a sua mão uma variedade. Né? Você não vai carregar muito peso, porque às vezes você... Né, alguém que gosta de fazer o marketing porta em porta, mas tem em mãos ali algumas coisas que são padrão, uma pasta, um timbrado, um panfleto, um cartão, os modelos disponíveis para você chegar lá, mostrar para o cliente pegar aquilo e ele ter uma noção, né, tangível daquilo. Ele vai olhar e falar, é isso mesmo que eu queria, bacana, é desse jeito aqui e tal. E aí a sua negociação vai em cima disso, tá? Uma dica: seja mais próximo do seu público no Facebook e no Instagram, tá? E pode ser jogar mais desejo no seu cliente lá no portfólio, tá? Você pode buscar referências no seu portfólio, né? Eu até fiz aqui um slide com relação ao portfólio sobre isso, ó. No portfólio, seja técnico, tá? Eu botei ali entre colchetes ali só porque eu quero comentar sobre esse técnico. E procure contar uma história por trás do projeto. Tá bom? Percebe, eu queria que você visualizasse e prestasse bastante atenção nisso que a gente está estudando hoje. Percebe que a gente está trilhando um caminho, tá? Primeiro, ontem a gente desmistificou, tirou as ideias e hoje a gente está estruturando. Eu preciso que você preste bastante atenção nessas estruturas, porque essas estruturas vão te dar a base total. A gente está falando de 3 pilares. Pensa que esses pilares estão em formato como se fosse um triângulo. Então, um depende do outro. Se eu coloco algo em cima de algo que tem 3 pilares e eu tiro um, a tendência é que ele caia. Né? Então, eu preciso dos 3 pilares bem estruturados, preciso que você desmistifique a ideia, como a gente fez ontem, pense
em você como designer, na sua realidade como designer, e estruture a sua realidade baseada nas ferramentas. Tá? Então, a rede social, que a gente falou, e agora do portfólio. Então, no portfólio, vamos supor que você usa o Behance para apresentar seu portfólio, que hoje acredito que é o mais famoso, né, da própria Adobe, gratuito, você pode apresentar seus trabalhos lá, gera muita credibilidade, especialmente para quem conhece a Adobe, né? Se o seu cliente conhece a Adobe, vai ver lá o site, né? Se você não tem site próprio, não tem problema algum apresentar seus trabalhos lá no Behance. Tem muita gente que tem o site próprio, mas apresenta no Behance para se tornar referência, né, para ficar conhecido, porque lá no Behance você tem a opção de pesquisar, e é uma outra dica legal, se você se espelha nos trabalhos de algum designer, você pode se espelhar o portfólio no portfólio dele, e tentar seguir aquela linha de raciocínio, tá? E essa questão da história é muito legal, porque você vai gerar um desejo no cliente. Vamos supor que você fez uma placa nova para um novo letreiro para um cliente seu. E esse letreiro, o cliente ficou feliz, ele gostou, e além de trazer beleza, né, para o local, né, para o estabelecimento, ele trouxe mais clientes. E aí você conseguiu um depoimento do cliente sobre isso, você tirou a foto do antes e depois, e aí você posta isso lá no seu portfólio. Né, você fala, olha só, pessoal, né, aí você apresenta os conceitos, você apresenta da forma que você achar mais conveniente para o seu tipo de público. Então, você vai apresentar lá a placa mais atrativa. E aí, outro cliente que entrou lá, vamos supor que ele entrou na sua rede social e viu a foto da placa e gostou da ideia. Ele clicou no portfólio, ele foi para lá e viu os motivos que você fez. Né? Você precisa, no seu portfólio, mostrar coisas que alguém como leigo, alguém que não é designer, ele nem sabia que existia ali. Né? Você postou uma logomarca. Né? Na verdade, hoje é proibido falar logomarca, né? Postou um logo. Né? Você postou um logo lá no seu portfólio. Quem é leigo, ele pode olhar para o logo, ou para o cartão, ou para o panfleto, ou para o post de rede social, o que você estiver postando no seu portfólio. Ele pode olhar para aquilo e achar bonito ou feio. Ele achar legal, bacana ou feio. E no seu portfólio, você pode mostrar defesas que ele, como leigo, não vê. Né? Você pode mostrar, ó, nós usamos aqui uma técnica de grids para construir esse logo. Nós usamos aqui a cor vermelha por esse motivo, baseado na psicologia das cores. Você pode se aproveitar de uma série de conhecimentos seus como designer para utilizar esses conhecimentos na hora de apresentar o produto no portfólio, tá? Então, pensa nisso. Um cliente leigo, normalmente ele só vai avaliar um produto como feio ou bonito, tá? Normalmente. E aí você, no portfólio, vai mostrar para ele que não é só isso, que você, como designer, pensou numa série de coisas, pensou no público, na concorrência dele, no público-alvo dele, né, de quem ele está querendo alcançar. Você pensou na organização, por que o logo dele está do lado direito, embaixo, qual que é o motivo, qual que é a distância, a margem de segurança, uma série de coisas que você pode apresentar no seu portfólio que vai somar. E uma coisa muito importante, né, acho que eu estou fechando aqui o assunto do portfólio para a gente entrar no próximo. Uma coisa muito importante, quando você apresentar seu portfólio, abuse dos mockups. Tá? Até na rede social, se você vai postar algo, tente postar como mockup. Mas no Behance, por exemplo, ou no seu site, tudo que você postar, posta em mockup. Né? Quase tudo. Né? Às vezes você quer mostrar o conceito da marca por algum motivo, você vai ter que separar essa marca em várias etapas, aí não vai dar para fazer mockup. Mas na hora que você for apresentar uma identidade visual, por exemplo, então você vai apresentar a identidade visual, então você vai fazer um mockup de cartão, um mockup de timbrado, um mockup de envelope, tudo que uma empresa utiliza como identidade, um mockup de rede social, lá mostrando como seria no celular. Então, sempre no portfólio, abuse dos mockups. Beleza? Entendido até aqui, gente? Estão comigo? Como eu disse, hoje é um dia um pouco mais técnico, né? Então, preciso da sua atenção mais focada aqui, que a gente vai falar bastante. Beleza? André, pega para mim o carregador aí, por favor.
Você vê como a correria aqui foi tão grande que a gente não botou nem o computador ligado no carregador nesse começo aqui. Beleza, pessoal. Vamos continuar. Sobre ainda estruturas de monetização. Tá, ligou. Beleza. Obrigado. Sobre ainda nessas estruturas de monetização, estruturas de apresentação que a gente está falando, eu quero falar de um tema que chama especialidade, tá bom? Então, esse é um tema também bastante badalado, a gente que trabalha com design, né? Então, sempre que você puder, sempre que puder, você se apresenta como especialista em algo, tá? Até na sua própria rede social, você tenta levar, se você tem alguma especialidade em algo no seu ramo de design, se você é especialista na parte de diagramação de livros, e você quer focar nisso, tenta puxar toda a sua rede social e portfólio para isso. Né? Sempre que você se apresentar como especialista, vai ser melhor com relação a um público-alvo que está disposto a pagar mais caro, tá? Então, sempre, especialmente, né, se você conseguir atrair ali para sua rede social clientes que estão interessados naquilo, né? Hoje em dia, o público que mais pop, vamos dizer assim, na parte de design é o público de social media, né? Então, alguém que precisa de postagem de rede social hoje é todo mundo, né? Quem não está hoje na rede social são pouquíssimos, são raros os casos, mas você, como designer, pode oferecer serviços bacanas para a rede social, né? Para a rede social do seu cliente. Então, se você se apresentar como um especialista de redes sociais, mostrar além do post como designer, mostrar por trás a headline que você pensa, a copy que você pensa, tudo que você está pensando como social media, e além do design, você oferece o serviço de social media, de gestão de redes sociais, de criação de calendário de rede social. Além disso tudo, se você conseguir trazer tudo isso, essa dor do cliente para você, com certeza você vai atrair pessoas interessadas nessa especialidade. E, às vezes, pessoas estão dispostas a pagar mais caro porque elas procuram um especialista. Né? Isso é muito comum. Né? Até nós mesmo. Pensa no médico. Tá? Se você está doente, descobre alguma doença lá no coração, né? Então, você vai procurar um cardiologista. Você pode pensar nisso aí. Você vai preferir consultar com um clínico geral ou com um cardiologista? Ah, mas o clínico geral também é médico. Mas eu geralmente tenho a intenção, né? Nós, às vezes inconscientemente, nós procuramos o especialista em algo. Por quê? Porque o especialista vai te passar mais credibilidade, ele é justamente isso, um especialista naquilo. Então, sempre que possível, você se apresenta como especialista, tá? E eu coloquei uma observação aqui que eu acho muito interessante: deixa a onda do mercado te levar, tá? Deixa as indicações te levarem. Ontem eu contei uma história que aconteceu comigo, de uma clínica odontológica, que eu fui lá apresentar meu trabalho, e aí ali o pessoal ficou muito satisfeito, e aquilo foi me gerando outros clientes dentistas, né? Por quê? Porque é da rede, né? Um dentista indicou para o outro, um amigo que é amigo dentista indicou para o outro, até que eu cheguei num dentista que ele era um dos mais famosos da cidade. E aí, o que é legal nisso? Se você deixa a onda do mercado te levar, né? Se você deixa... Porque às vezes você pensa assim, não, mas eu não quero me especializar nisso, não quero me especializar naquilo. Mas, às vezes, você deixando a onda do mercado te levar, né, você vai criar uma estrutura de especialidade muito bacana, né? E aí você se especializa num público. E aí, como eu disse, eu cheguei num cliente dentista que era um dos dentistas mais famosos da cidade. E aí, qualquer dentista que eu fosse oferecer meu serviço, ou que eu enviasse pela rede social alguma coisa para um dentista, eu falava, minha carteira de clientes. E na minha carteira de clientes tinha esse dentista, que aí a pessoa fala, caramba, ele faz a rede social do fulano, ele cuida do site do fulano, poxa, então assim, esse cliente, ele passou a ser o cliente cartão de visitas. Então, geralmente, quando você se coloca como especialista em algo, você tende
Aí eu estou falando aqui de uma especialidade não de designers, né? De design. Você ser especialista em identidade visual, especialista em logo, não. Agora eu estou falando de uma especialidade que foi o mercado te levando. Então, por isso que eu falei, deixa a onda do mercado te levar. Então, eu virei, né, por um tempo, especialista em rede social na área de odontologia. E isso me gerou muitos clientes, muita gente. E por ter um cliente que era referência na cidade, você poderia cobrar mais caro por causa disso. Percebe que uma coisa vai trazendo a outra? Tá? Uma coisa que eu acho muito bacana, abrir um parênteses aqui, por mais que você se mostre como especialista em vários casos, várias opções, evite negar serviços. Tá? Se você não gostar do serviço ou não souber fazer o serviço, terceirize o serviço. Tá? O cliente, ele sempre gosta de pensar que ele está economizando tempo. Tá? Pense longo prazo, lembra que a gente falou ontem? Então, o cliente, ele sempre gosta de pensar assim, poxa, ele é meu designer, mas além de cuidar do design para mim, ele está me economizando tempo. É claro que você não vai pegar serviço que não tem nada a ver com a área de design, mas vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você se especializou na parte de gestão de rede social e é isso que você quer seguir. Beleza, aí o cliente chega e fala, eu queria fazer um cartão de visita. Aí você pensa, poxa, mas cartão de visita eu não faço. Às vezes eu posso fazer a arte, mas eu não sei como rodar. Então, terceiriza. Busca ou faz parceria com outros designers, busca outras formas de você trazer aquele faturamento para você, porque você vai ganhar em cima daquilo. E seu cliente vai ficar satisfeito porque você ajudou ele a economizar tempo. Deixa eu te falar, empreendedores, especialmente empreendedores, empresas, primeira coisa que passa na cabeça da pessoa é o seguinte, eu preciso economizar tempo, porque tempo é dinheiro. Tempo a gente não consegue comprar. Né? Tem uma frase que eu achei legal, que fala assim, tempo desperdiçado é pior que dinheiro gasto à toa, né? Tempo desperdiçado à toa é pior que dinheiro gasto à toa, porque tempo você não recupera, o dinheiro você ainda recupera. Né? Então, quem é empreendedor sempre está pensando nisso. E você, como designer, mesmo sendo especialista em algo, evite negar outros serviços com relação ao design, até porque você pode atrair um concorrente. Né? Às vezes você é o especialista ali, beleza, da rede social, aí chega um outro cara que faz só a parte gráfica. Mas aí ele começa a ser outro designer que está ali junto com você, que em algum momento, se o empreendedor ali acontecer, e no caso dessa clínica odontológica que eu posso dizer para vocês, que eu dei o exemplo ontem, que foi cliente, meu cliente por 6 anos aproximadamente, o que aconteceu? Trocou a diretoria da empresa. E aí a diretoria já tinha trabalhava com outro designer, trabalhava com outra empresa, e eu acabei perdendo esse cliente. Né? Então, tente trazer o cliente o máximo que você puder, se tiver ao seu alcance. Tá bom? Deu para entender até aqui, pessoal? Estão comigo? A gente vai falar um pouco aqui de mais um ponto, né? Depois eu vou abrir aqui para vocês tirarem dúvidas, mas tem alguns pontos aqui que são muito importantes que eu queria falar. Estrutura técnica. A primeira estrutura que a gente falou foi uma estrutura de apresentação, uma forma que você estrutura para apresentar o seu trabalho. Agora eu quero falar de uma estrutura técnica, que é uma estrutura um pouco mais complexa, mais a fundo, vamos dizer assim. Você agora se apresentou. Beleza. Mas quanto mais técnico você for, mais ferramentas, mais argumentos, mais você vai ter destaque no mercado. Aí você acabou de dizer para mim que eu não posso ser técnico demais. Sim, você não pode ser técnico demais na hora de apresentar ou na hora de alcançar o cliente, tá? Mas às vezes você vai lidar com clientes que são técnicos. E aí, se você não tiver argumento, não souber as técnicas, não souber as ferramentas, você vai passar vergonha, né? Então, assim, tem cliente que às vezes fala técnico com você só para te testar, né? Ele te chamou para fazer, para redesenhar o logo dele, porque é um logo muito antigo, precisa atualizar e tal. E aí ele te chamou. Aí ele vira para você e fala assim, não, eu gostaria que você utilizasse algumas técnicas de proporção áurea. Também está na moda, né? Aí você não sabe o que é. Aí você vai passar uma vergonhinha. Não necessariamente você precisa saber proporção áurea ou saber aplicar proporção áurea no design, mas você precisa saber o que é.
e como isso se aplica no design. Então, quanto mais você se estrutura tecnicamente, mais você vai ter argumentos. Aí, na hora, você pode falar com ele, ó, eu vou estudar o seu logo, sim, para a gente ver se a gente achar de acordo com o briefing, o brand, o que a gente for ajustando, a gente pode, sim, entrar na ideia da proporção áurea, mas às vezes não vai ser, né? Às vezes vai ser algo diferente disso, vai ser algo que vai puxar para outro tipo de técnica, né? Uma vez, conversando com uma pessoa que se dizia designer, aí, não sei, um assunto que rolou de tipografia, eu falei, não, mas essa fonte aqui ficaria melhor aplicado se fosse sem serifa. Aí ele falou assim, mas o que é serifa? Ou seja, é algo básico do básico, você como designer se apresentar. Aí nem é tão técnico assim, mas às vezes você vai ter clientes que vão te testar, e aí você precisa da técnica ao seu favor, tá bom? Beleza? Eu até coloquei uma frase aqui que eu acho que é muito bacana, que é assim, ó, a estrutura técnica vai te fazer notável, tá? Por que eu estou dizendo notável? Notável, se você pegar, digitar aí no Google, aí, vai dar assim, notável, digno de nota, de atenção, que pode ser percebido, apreciável e digno de admiração, né? Então, a estrutura técnica vai fazer as pessoas ficarem admiradas pelo seu trabalho, tá? Você mesmo, como designer, já passou por isso. Às vezes você pega um trabalho ou vê um trabalho de designer que você olha e aquela técnica te deixa admirado. Você fala, rapaz, que legal, olha só as defesas, olha só que bacana. Por quê? Isso tirou aquele designer que chamou a sua atenção de algo medíocre, que está dentro da média, e trouxe ele para uma notabilidade. Ele agora está notável. Então, se você tem mais técnica, você fica mais notável no mercado, né? E você, como designer, é a prova disso, você mesmo admira a arte de alguns designers, né? Tá bom? Provavelmente aí você já tem algum designer que você admira, algum estilo de arte que você admira, tá? Tem uma coisa que todo mundo concorda, que é o que a gente vai falar aqui sobre essas estruturas técnicas, mas tem algumas que não são discutidas, todo mundo concorda, né? Dentro de uma estrutura técnica, todo mundo concorda, invista em você. Invista em você como profissional, tá? Uma chave é o quanto você investe, mostra o quanto você acredita no negócio, tá? Então, se você acredita em algo, você investe naquilo, tá? Um exemplo, alguém te chama, fala aí, ó, Felipe, vamos montar um negócio aqui, nós dois? Um negócio tal, beleza, vamos montar. Quanto que tem que investir? Eu tenho que investir 10 mil, você 10 mil e a gente vai começar um negócio. Mas você só vai pôr o dinheiro ali, você só vai pôr os 10 mil se você acreditar que aquele negócio vai te render 20 mil, 30, vai render depois. Então, você só investe, você só coloca grana ou coloca tempo em alguma coisa se você acredita. E o quanto você investe mostra o quanto que você acredita. E eu não estou falando só de dinheiro, mas de tempo também. O tanto que você investe de tempo naquilo mostra o quanto você acredita naquilo. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem o tempo. Às vezes também você não tem nenhum dos dois. Mas você acredita e arruma tempo. Né? Aquela frase clássica, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, assim, quem quer, corre atrás, dá um jeito. Vocês estão aqui participando dessa maratona. Hoje é um investimento. Por quê? Porque vocês acreditam em vocês, acreditam que algo pode melhorar na sua vida como designer, tá? Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. Essa é uma frase do Benjamin Franklin, né? E ninguém com bom senso vai falar para você economizar em conhecimento. Não vai. Sempre que você falar que está buscando conhecimento em algo que você acredita, alguém com bom senso vai te apoiar. Né? Se você investe muito, seja em dinheiro ou em tempo, é porque você acredita muito. E aí, alguém que de bom senso vai te apoiar nisso. Tem até uma frase famosa, né, na filosofia, e penso, logo existo. Eu estava pesquisando umas variações dela, eu achei uma assim, que é penso, logo invisto. Aí eu criei uma, essa é minha. É bom que a gente está ao vivo aqui, ó. Eu nunca vi ninguém falar. Já está registrada. Acredito, logo invisto. Então, se você acredita, invista. Né? Se você acredita na sua
carreira como designer, se você quer ser um designer de sucesso, faça cursos, participe de workshops, vá à feira sobre o assunto, assista vídeos sobre o assunto, busque livros, busque mais conhecimento, leia sobre o assunto, tá? Se você quer se especializar em alguma área do design, isso também é muito comum. Leia livros sobre o assunto, siga especialistas daquela área, busque informações, tá? Conhecimento nunca é demais, tá? Então, na área técnica, é sempre importante você investir, senão você vai ter a técnica, às vezes, defasada, às vezes o mercado é volátil e você está ficando para trás. Então, invista, tá? A segunda técnica aqui, deixa eu ver se eu acho que é a penúltima, tá? Pessoal, daqui a pouco a gente vai abrir para tirar as dúvidas aí. Mas a segunda técnica aqui é organização, tá? Acredite você ou não, não sei se você sabe disso, se não sabia, organização é uma técnica. Existem estudos milenares sobre uma organização pessoal e empresarial, tá? Então, pode ter uma frase que talvez vai te assustar, mas é uma frase verdadeira. Organização é tão importante quanto o investimento. Então, você, como designer, precisa organizar seu investimento, seja em tempo ou em dinheiro, para você definir com precisão essa organização, definir as suas metas com precisão. Né? Tempo desperdiçado é pior do que dinheiro mal gasto. Né? Dinheiro você recupera, o tempo não. Então, organize seu tempo. Onde você está investindo seu tempo? Né? Pensa aí como designer. Você até quer ser um designer de sucesso, até quer crescer no ramo do design, mas no momento você está investindo em ser o melhor jogador de Free Fire, ou você quer ser um bom jogador de Candy Crush, gasta horas no Netflix, no Instagram, sei lá onde for. Não estou falando aqui que você não pode ter hobbies, né? Deve ter coisas para poder te distrair e tal, não, de forma alguma. Mas estou falando, quanto tempo você gasta do seu dia em design, buscando conhecimentos no design? A rede social, ela pode tomar horas e horas do seu dia à toa. E tempo é dinheiro. Então, se tempo é dinheiro, administre o seu tempo como se fosse dinheiro. Olha que grave eu dizer isso, né? Se você pega o seu tempo, olha para ele como se fosse dinheiro, você talvez ia administrar o seu tempo de uma forma melhor. Né? Se você não sabe organizar o seu tempo, não vai saber administrar seu dinheiro. Isso daí é fato. Tá? Por aí que vai acontecer. Tá? Então, eu queria falar aqui de com relação ao designer, eu queria falar de 3 pontos, né? Na parte da organização. As metas, o network e sobre a coerência. Você tem que ser coerente, tá? Então, assim, quais são as suas metas hoje como designer? Se você não tem, terminando a live, pega um papel e escreve as suas metas como designer. O que você quer ser como designer? Quais são seus desejos como designer? Seus objetivos como designer? Aonde você quer chegar como designer? Ah, eu nem sei aonde quero chegar. Né? Então, você tenta visualizar alguém que você pode se espelhar. Eu queria me espelhar, quero chegar a esse ponto aqui. Né? E também organize o seu investimento, que foi o primeiro ponto aqui que a gente falou da estrutura técnica. Organize o seu investimento para aquilo que você está colocando como meta. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o seu objetivo é ser videomaker, seu objetivo é trabalhar lá com After Effects, Premiere, um exemplo, tá? Então, você precisa de um equipamento condizente, de uma máquina, um computador, que te dê esse feedback, que você consiga trabalhar. Não adianta você ter lá um Celeron para trabalhar com 4 GB de RAM, 2 GB de RAM, sei lá, você está uma máquina mediana. Se for até, vou falar para você, para trabalhar com edição de vídeo, por exemplo, um i5 com 8 GB de RAM já não dá conta, né? É difícil. Se não tiver placa de vídeo dedicada, é um abraço. Tá? Então, assim, você precisa organizar suas metas com relação aos seus objetivos. Então, eu preciso adquirir um equipamento para poder ter esse desejo cumprido. Tá? Sobre o network, organize as suas parcerias. É muito importante isso. Tá? Então, como eu disse lá atrás, você vai ter situações que você vai precisar terceirizar. Né? Você, não, como designer, não vai dar conta de tudo. Né? Vai ter coisas que você vai precisar terceirizar. Às vezes você está aqui na live e você tem uma gráfica. Se você tem uma gráfica, você já faz serviço na sua gráfica. Mas às vezes você não tem. Né? Você é uma agência.
ou você só design. Então, você pode também criar uma sinergia com esse público. Né? Existem muitas gráficas online, eu trabalhei muito tempo com a Zap Gráfica, mas existem muitas gráficas que te dão todo o aparato ali, te mandam até o portfólio físico, você pode comprar o portfólio, tudo para você utilizar nas suas vendas, no seu dia a dia como designer. Tá? E, por fim, seja coerente. Tá? Não coloque metas muito absurdas na sua organização técnica, na hora que você colocar as metas, você vai ter um network que tem que ser condizente com as suas metas, não adianta seu network não ser, né? Porque vamos supor que a sua meta é se tornar uma referência na criação de material gráfico impresso na sua região. Quero que a pessoa pense em mim. Quando ela pensar num cartaz, num panfleto, quando ela pensar, ela vai pensar em mim. Essa é a minha meta. Então, eu vou criar um network relacionado a isso. Vou procurar gráficas de impressão que vão me dar esse suporte. Né? Então, você precisa ser coerente, seu network precisa ser coerente com as suas metas. Tá? E sempre pense à frente. Pense que você está criando esse network e essas metas para atingir um objetivo. Tá? Por fim, mais necessariamente aqui, eu quero falar aprenda a vender. Isso é muito importante. Muitos designers negligenciam isso completamente. Ele acha que se ele estudar designer, só designer, e ele ficar o melhor designer do mundo, o designer vai vender para ele. Em parte é verdade. Mas se você não souber técnicas de venda, você vai ter concorrentes. Então, você precisa saber como atrair o seu cliente na hora de vender. Tá? Então, você precisa dedicar tempo a aprender a vender. Gente que é muito tímido, tem muita timidez, passa por dificuldade com relação a isso. Né? Mas até pensa você na sua carreira como designer. Se você está começando, você criou ali alguns cartões de visita, criou alguns posts de rede social, e você está iniciando. Conforme você vai criando mais, você vai melhorando. Você vai começando a aplicar algumas técnicas, algumas ideias, algumas estratégias que você vai aprendendo e você vai virando um próprio crítico das suas próprias artes. Não é assim que funciona? Ou seja, evoluir no design é um exercício. Você começa com umas artes que não vão ser as mais bonitas, não se assuste com isso, suas artes no início vão ser feias, e depois você vai crescendo. Vender é a mesma coisa. Vender também é um exercício. Às vezes você vai começar meio tímido, mas aí você estuda sobre o assunto, lê livros sobre o assunto, né? Ou assiste vídeos lá de neurolinguística, coisas que você pode utilizar na hora de vender. Né? Uma coisa que é muito interessante, você facilmente admira um bom vendedor. Quando você chega num lugar, né? Não estou falando de design especificamente, mas você chegou numa loja e um vendedor é um bom vendedor, ele soube te cativar, ele soube te reconhecer ali como persona, soube levar a venda, você sai dali e pensa, nossa, que cara bacana, pessoa bacana, né? Que sabe dar atenção, que tem atenção, que vai aonde a gente precisa, não fica dando volta. Então, existem técnicas para isso. Ah, tudo bem, a vida ensina, mas se você quiser um caminho mais correto e mais rápido, vai estudar sobre vendas também. Não seja só design, pense nas vendas, tá? Então, invista tempo, aí agora eu misturei tudo aqui, ó, todas as técnicas, né? Invista tempo estudando vendas, tá? Isso é muito importante. Beleza? Eu tinha falado ontem que a gente ia falar sobre a calculadora hoje. Deixa eu só pular aqui para cá. Sobre a calculadora de freelancer. Eu mandei, a gente até separou aqui, tem um material que a gente vai enviar para vocês agora no final da live também, com alguns presentes e tudo. Só que o horário está meio adiantado, eu vou guardar essa calculadora para amanhã, tá? Para a gente trocar uma ideia amanhã sobre calcular. Por quê? Vai ser até bom, que a gente vai começar a falar de preço versus valor, na questão de potencializando lucros, e vai ajudar até a entender melhor, né, sobre quando a gente falar da calculadora, a gente vai voltar nesse assunto. Tá? Então, amanhã a gente vai focalizar mais na parte de potencializar os lucros, né? E uma coisa que a gente acabou de falar sobre vendas, não tem como potencializar lucros se você não vender. Tá? Se você não vender,
né, vai potencializar como? Então, você precisa aprender a vender, né? Você quer aprender tráfego pago? Beleza, é uma das técnicas para vender. Provavelmente, quem tentou usar tráfego pago, impulsionar a publicação sem aprender as técnicas por trás daquilo, se deu mal. Provavelmente perdeu dinheiro quem tentou fazer sem técnica. Então, até a técnica para fazer isso online, requer técnica. E com relação a isso, nós vamos falar amanhã também. Beleza? Eu tinha preparado um último slide aqui, vou até mostrar para vocês, que era sobre estrutura pessoal, seria a terceira estrutura dos nossos 3 pilares. Então, verdade versus realidade, estruturas para monetização e potencializando lucros. Então, a estrutura pessoal, eu não vou muito a fundo aqui, para a gente poder entrar nas dúvidas, mas fala de você estar bem, né? Você, como designer, procura estar bem, estabeleça suas metas de curto, médio e longo prazo, permita-se sonhar, entre de cabeça no negócio, tá? Muda o foco daquilo que está te freando. Né? Se alguém te jogou uma palavra ruim que te puxou para trás, tira o foco dali e olha para os seus objetivos, né? Prepare-se, tá? Prepare-se, que amanhã é dia da gente falar de potencializar lucros e vai ser muito bacana. E eu quero deixar uma frase hoje aqui também no final, como eu fiz ontem, ó, do Woody Allen. É uma frase muito conhecida. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Tá? Então, basta que você acredite, você esqueça como a frase de ontem, né? Esqueça os preconceitos, esqueça as coisas que te puxam para trás e insista, corra atrás dos seus sonhos, deixa voar, porque essa carreira de design, como eu disse, eu sou suspeito para falar, eu disse isso ontem, é uma carreira assim com muitas possibilidades, dá para lucrar muito, né? E aí você pode escalar muito isso, é muito bacana. E a gente, como designer, se sente muito... É uma satisfação pessoal, né? Você vê que você evoluiu como designer, é muito legal. Minha tela vai ficar preta aí um pouquinho, só porque eu vou ativar aqui para a gente tirar dúvidas. Beleza, pessoal? Joia? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar, né? A gente vai, novamente, né? Sei que a gente sempre está sujeito aos imprevistos, não tem como a gente fugir deles. Mas, novamente, nós vamos nos correr atrás aqui, amanhã, às 19h47, a gente vai entrar online. Hoje a gente já estava aqui desde as 17 horas, praticamente, já organizando para poder iniciar. Tudo organizadinho, quando deu 19h40, o negócio desandou. Começou a dar um monte de coisa errada. Então, assim, amanhã também, às 19h47, vamos entrar, vamos falar de potencializando lucros, vamos falar de tráfego pago, vai ser um dia muito bacana, né? Eu vou dividir aqui com o André também é especialista aqui em tráfego pago, ele vai falar um pouco também. Então, eu acho que você vai juntar esses 3 pilares que a gente tem falado, e isso vai te dar uma base violenta, assim, muita coisa bacana para você alavancar seus resultados como designer, tá? Eu não falei muito hoje com relação aos 3 mil reais, 8 mil reais, ontem eu falei mais, né, mas baseado nas coisas que eu te falei ontem, eu já te disse que chegar a 3, 4 ou até 5 mil reais não é difícil, né? Baseado naquelas técnicas que eu te passei ontem, nas ideias que nós trocamos ontem. Se você aplicar essas estruturas, presta atenção, se você pegar as ideias de ontem, aplicar essas estruturas que foram passadas hoje de uma forma mais técnica, tá? Mais direta para você, e usar amanhã, presta atenção, pega as estruturas, pega os ganchos de hoje e usa amanhã. Com certeza você vai atingir os 8K, que é o que a gente está falando. Tá? Não vai ser vai ser nada demais. Você vai ver que é algo completamente possível você até atingir aí a barreira dos 5 dígitos mensais. Beleza? Tem alguma dúvida aí? Você está lendo aí mais que eu? Não. Deixa eu ver aqui. Como terceirizar o serviço? Como achar bons parceiros? Sim. Como achar bons parceiros. Então, você pode terceirizar de muitas formas. Vou deixar uma gráfica aqui, que eu já trabalhei muitos anos, que é a Zap Gráfica. Então, você pode procurar lá no Google Zap Gráfica. É uma gráfica que você pode terceirizar, eles entregam na sua casa, costumam ter
pontos regionais de receber, mas se o pessoal aí, né, quiser comentar alguma outra que você trabalha, comenta aí para poder dar mais dicas aí para quem está com a dúvida, que eu não... Quem que é falando, pessoal? É o Danilo Rodrigues. Danilo Rodrigues. Então, Danilo, vou pedir pro pessoal, se o pessoal trabalha com alguma outra gráfica, ou eu acho que você está lá no grupo do Big Pack também, você pode perguntar lá, o pessoal te fala, mas é uma forma de você criar parcerias, né? Infelizmente, isso acontece mais em cidade pequena. Cidade grande tem também, mas em cidade pequena acontece mais. Quando você tenta buscar uma parceria numa cidade pequena, a pessoa não quer, ela acha que você vai tomar, ela não pensa que aquilo vai somar, ela pensa que você vai tomar mercado dela. Então, aí, às vezes, você tem que buscar essas parcerias fora. Mas não se engane, a Zapgraph e outros sites entregam muito rápido, né? Então, você consegue atender o cliente com a mesma capacidade que se você tivesse uma gráfica presencial. Tem até muitas gráficas que terceirizam com a Zapgráfica, ou com a Print, ou com a Atual, e com muitas outras. Falar de gráfico online na outra maratona, né? Fazer uma maratona só disso, né? Só de parceria, porque tem muita coisa, dá para você expandir. Quer ver uma coisa interessante sobre parcerias? Eu morei muitos anos numa cidade pequena, de 15 mil habitantes. E muita gente pensava que, tipo assim, a letreiros muito sofisticados, não tinha quem fizesse ali. Era só de fora. Então não tinha ninguém oferecendo serviços ali da cidade, porque a pessoa achava, tinha aquele preconceito de que ninguém ia precisar de um letreiro desse. Mas você, como designer, você precisa ter esse tipo de parceria, mesmo que seja de fora de outra cidade, porque você agrega isso, lembra? Você está querendo fazer o seu cliente economizar tempo. Então você chega lá e mostra para ele, mas, poxa, ele fez no outro lugar lá e viu que é mais barato, porque, na verdade, você vai pôr o seu valor em cima, uma comissão, né, uma BV em cima. Tá, mas boa parte das pessoas, você mesmo pode ser prova viva disso, prefere já resolver o problema ali. Ela não quer procurar um outro lugar, porque vai ter que esperar, ela quer economizar tempo. Tá? Então, hoje, é muito comum isso. Por mais que você cobre um pouquinho mais caro num algo que ninguém faz ali na sua região, e o pessoal acha que ninguém quer fazer, só porque é muito caro e outros lugares fazem mais barato, mas às vezes você precisa resolver. A gente tem esse exemplo aí, nós mesmo na internet. Às vezes você sabe que tem algo que vende mais barato na internet, mas você precisa na hora, você quer resolver na hora, você não quer perder o tempo, você não quer correr o risco de dar algum problema no correio, não chegar, então você vai lá e compra mais caro um pouquinho na loja da sua cidade. Né? Isso é muito comum e isso acontece também com a gente como designer. Beleza? O Rafael Santos, iniciante, fica inseguro de apresentar o projeto. A gente pedir coisa que ele não sabe e nem ficar profissional na hora de entregar. Então, Rafael, você tem que começar com os clientes menos técnicos, né? Então, procura, né, clientes lá, como a gente falou ontem, não sei se você estava aí ontem, sobre o seu Zé, que são clientes mais regionais, mais da sua cidade. Tenta começar com clientes que não sejam muito técnicos, clientes que queiram coisas mais simples, objetivos mais simples. Um dos nossos grupos aí, a pessoa falou assim, o cartão do seu Zé ali, ó, fazia rapidinho, colocava uma vaquinha, escrevia lá sobre o seu Zé, telefone, em 5 minutos estava pronta a arte, porque o público precisava só disso. E aí você começa assim, isso vai começar a gerar argumentos, continue buscando conhecimento, continue se familiarizando com os termos gráficos, termos técnicos, que aos poucos você alavanca, tá? Pensa no longo prazo, já falei isso acho que mais de 100 vezes, porque às vezes isso acontece muito com o designer. Ele quer, de hoje para amanhã, né, eu sou designer e sou músico, então eu já vi isso passar, já dei aula de música também, então já vi o pessoal passar por isso, o pessoal acha que ela vai aprender música hoje, amanhã ela já é o melhor tecladista, o melhor violonista, ou pelo menos ela que já quer saber tocar semana que vem. Às vezes não é assim, na música com certeza não é assim, e no design também dificilmente vai ser, existem os prodígios, talentos prodígios, sim, mas de uma forma normal não é. A pessoa, ela estuda design, ela aprende o básico, ela começa do básico, ela começa a entender as proporções, ela começa a entender como é que ela faz, o porquê daqueles motivos, ou o porquê das defesas, e aí depois
você vai procurar os outros clientes mais técnicos, tá? E uma coisa bacana, uma indicação vai te levar a outra, né? Você começa com os clientes que são menos técnicos, esse cliente vai te indicar um outro cliente menos técnico, aí depois vai vir um mais técnico um pouquinho, e aos poucos você vai se familiarizando. Você não vai tomar um susto de cara, já chegar num cara querendo te perguntar se você vai usar as técnicas de grids no logo dele. Beleza? O Fernando deu a dica aí do 99 freelas, né? Eu consigo pegar trampo. Você consegue pegar serviço baratinho, serviço caro. Desculpa, eu comecei a ler ali. O Fernando deu a dica do 99 freelas, né? Ah, sim, tem sim. Serviço barato, tem serviço caro, serviço iniciante. Nós vamos falar, inclusive, amanhã um pouco sobre isso, né? Na parte de potencializar os lucros para quem é iniciante, mas também para quem é avançado também acontece, não só para quem é iniciante. Mas você tem... a minha cidade já está saturada. Eu acho pouco difícil isso ser verdade, mas caso seja... Aí você tem algumas outras ferramentas. Um exemplo foi o 99 freelas, o Orkana, e existem outros que você, como designer iniciante, pode entrar lá, dar seu preço e tentar fechar o serviço. Né? Vi um comentário aqui, não sei de quem foi, passou aqui na hora que eu estava lendo, mas falando que às vezes ele nem sabia fazer algo naquele momento. Acho que foi o Sânio. E aí, não sabia fazer, mas ele pegou o serviço, porque já tem alguma experiência como designer ou em algo, pegou o serviço e aprendeu como fazer. Entrou, descobriu, isso aconteceu comigo. Eu fui trabalhar numa empresa, eu só sabia HTML básico, assim. Eu já era designer, já trabalhava às vezes fazendo artes para web design, mas fazia os banners e tudo, trabalhava muito com parte de PNG, mas eu nunca tinha programado, trabalhava em programação, sabia HTML básico. Eu cheguei nessa empresa, aí resolvi logo o que precisava, e aí o cara falou comigo assim, mas a gente precisa alterar isso aqui no site, e o programador não veio, ou não lembro o motivo, e aí eu falei, não, tá bom, eu vou em casa e eu vou dar uma olhada para você. E olha, assim, nem tinha tantas ferramentas quanto tem hoje. E aí eu procurei livros, procurei na internet, de alguma forma, e aí eu aprendi a fazer aquilo ali. E aí, dali, eu comecei a aprender mais coisas, aí aprendi HTML, aprendi CSS, aprendi JavaScript, fui subindo, aprendendo e acabei gostando da área de programação. Eu cheguei a fazer, se serve até alguma dica para alguns aqui, eu cheguei a entrar na faculdade de Ciência da Computação. Aí eu descobri que eu não gostava tanto assim de Ciência da Computação, porque era só programação e eu gostava de design. Então eu estava meio assim com questão da faculdade de design e da parte de programação também, porque eu não gostava tanto. Aí descobri que eu gostava de PHP, que eu gostava de HTML, de programar em JavaScript e tal. Eu descobri isso depois, porque foi uma linguagem de programação que eu descobri, porque um dia eu aceitei lá fazer um HTML lá para o cliente que eu estava começando. Beleza? Quem que você estava falando aí? Não, aqui fechou. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Se tiver, manda aí para nós. Eu prometi que hoje a gente ia tirar um pouco mais de dúvidas de vocês, então vocês fiquem à vontade. Tá? Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, está aqui de alguma forma, mas não recebeu, não chegou pelo link lá no grupo do WhatsApp, entre lá, né? Porque a gente tem atualizado o pessoal, lembrado, ajudado. E o Dedé vai mandar aí agora. Já mandou? O link com os brindes? Não, vou mandar aqui. Manda aí, por favor, o link. No chat. Você vai mandar no chat do YouTube. Ou qual chat que você vai mandar? Tá nessa máquina aqui. Não, tá. É porque a gente trocou a máquina. Espera aí só um minutinho que eu vou passar aqui, então, o link para ele. Ele vai postar aí agora para vocês o link de amanhã, tá? Se vocês quiserem ativar lembrete, já guardar. E os brindes que a gente prometeu aí para hoje. E amanhã tem mais brindes também relacionados à parte de marketing digital, né? Como a gente tem conversado. Cláudia fez uma pergunta aí, Felipe. Cláudia? Deixa eu ver. Dá uma olhadinha. Cláudia França, somente com o Big Pack eu consigo ser uma designer? Não. Não, o Big Pack é uma ferramenta, tá? É uma das ferramentas que a gente, inclusive,
já que foi tocado nesse assunto, a gente nem tem falado muito do Big Pack aqui na live, por quê? A gente criou a Maratona Design Lucrativo para um público de designers que querem pegar as ferramentas que eles têm e alavancar as vendas. Às vezes não sabem como, às vezes não tem as estruturas necessárias, às vezes a pessoa não sabe como é que começa, às vezes ela tem uma rede social toda atrapalhada, não sabe o que é um portfólio, né? Então, a gente começou com essa ideia. E aí, para iniciar, como a gente criou essa ideia, né? A gente conversou, fez uma pesquisa sobre isso. Para iniciar, nós iniciamos com os compradores do Big Pack. Então, acaba que não só tem compradores do Big Pack aqui, porque um comentou com um amigo, outro comentou com outro, postou num grupo, né? E aí acabou que isso difundiu mais. Mas não precisa ter o Big Pack para ser designer, não. Né? O Big Pack é uma ferramenta que facilita a sua vida para você criar posts mais rápido e também, especialmente para quem é designer iniciante. E para quem já é designer intermediário ou até mesmo avançado, quebra um galho bacana na parte de bloqueio criativo. Às vezes você está sem alguma ideia ali de onde começar, como é que vai fazer. Então você abre uma arte ali e fala, eu vou me basear nessa aqui. E aí você usa as ferramentas daquela ali. E muito mais que isso, né? A gente tem os grupos, pessoal que conversa, que se ajuda, tem videoaulas ensinando, então, ou seja, muito mais do que simplesmente as artes, o Big Pack também tem essa função de juntar, de criar network, da galera tá junta, beleza? Se a gráfica me cobra o mesmo valor que eu vou cobrar no cliente, o que eu vou ganhar? Nada. Brincadeira, Marcelo, brincadeiras à parte. É o seguinte, você tem dois casos agora. Você pode ou só cobrar arte, eu já fiz isso, né? Especialmente se você trabalha com cliente com algum contrato. Eu já ouvi designers, eu vou falar disso mais amanhã, tá? Mas eu vou adiantar o assunto. Eu já ouvi designers falando que não trabalham com contrato, que o contrato prende a pessoa. Eu não concordo com isso. O contrato não te prende, desde que você saiba trabalhar com ele, tá? Então, quando você está trabalhando com uma empresa que você tem contrato, você tem uma grana fixa daquela empresa, você quer agregar valor, você quer ver que eles estão vendo vantagem no seu serviço, você pode até cobrar o valor, você já tem uma grana, né? Ele já te paga um valor ali que se bobear, já até te sustenta. Você já trabalha, eu já tive esse privilégio, né? De ter uma empresa que só o contrato com essa empresa já pagava minhas contas e ainda sobrava. Ou seja, todo o serviço que eu pegava à parte, todos, era extra. Tudo era grana que entrava. Só de uma empresa, um contrato já resolvia. Para mim, como conta, pagar as contas, essas coisas. Né? Então, se você tem um caso desse, é legal, tá? Você agradar o cliente, você chegar para ele e falar aqui, ó, eu tenho esse site aqui, se quiser até mostra o site da Zap Gráfica para ele. Ó, eu faço a arte para você, você entra aí, a gente emite o boleto, você paga. Aí você não ganha nada. Beleza, mas já é seu cliente. Agora, se ele não é seu cliente, você cobra mais. Como que você pode cobrar mais? Uma das ideias que você pode cobrar mais. Você chega lá no cliente, vamos supor que você sabe que o cartão de visitas, o milheiro de cartão de visitas, se não me falha a minha memória, na Zap Gráfica é R$27, se não me engano, não me falha a memória. Mas aí você entrou lá no site da Gráfica Online que você trabalha, e aí você viu lá, R$27 o milheiro. Então, o que eu recomendo de cara? Você já recebe R$27. No mínimo, é pouco, você pode cobrar mais. Mas você já recebe 27, né? E aí você vai cobrar, no mínimo, o dobro disso. Né? Você vai pegar o valor que a gráfica te cobra o dobro, né? Então, vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. Isso vai ser uma coisa que a gente vai fazer amanhã na calculadora de Freela, vai ajudar você a ter uma ideia. 27 vezes 2 daria 54. Quanto tempo eu levo mais ou menos para criar essa arte? Baseado no público-alvo, naquilo que eu conheço do cliente ou naquilo que eu conversei com ele, né? Você pode dar, dependendo do público-alvo, você pode dar o orçamento agora, ali na hora, se você já souber. Se não, você pega o contato dele e fala, eu vou verificar para você direitinho, porque as tabelas de preço estão atualizando sempre, eu vou verificar se está tudo ok com esse valor e eu te dou um retorno, né? Que é legal, porque aí você apresenta para ele um orçamento, né? Uma das coisas que eu vou falar amanhã é isso, o orçamento, ele não é só um negócio que você mostra o preço, ele já é uma defesa para você vender, mas isso fica com assunto para amanhã. E aí, vamos supor, você calculou ali
mais ou menos quanto tempo que você leva. E vamos supor que você calculou na sua calculadora de freela, ou no seu tempo hora, que você gosta de receber R$100 a hora. Estou dando um exemplo. E quanto tempo que eu vou demorar para criar esse cartão, baseado que eu conversei com o meu cliente? Vou demorar 1 hora. Então, eu posso cobrar R$154 dele. Né? Então, isso é um caminho que você pode seguir. Mas, poxa, ficou caro. Na minha cidade, esse raciocínio não funciona. Então, você tenta se adaptar ao mercado. Mas você nunca... É melhor perder serviço, na minha opinião. Nunca cobre menos de 100% daquilo que você já tem. Por quê? Vou te dar uma justificativa bem óbvia. Se der alguma coisa errada, né, se você errou uma letra, se a culpa foi sua, se você fez alguma coisa errada na arte, você vai ter que fazer de novo. Aí, se você fizer de novo e você não cobrou nem o dobro, o mínimo é o dobro. Se você não cobrou nem o dobro, nem R$54 dele, você vai sair no prejuízo. E prejuízo não é bom. Né? Então, você sempre tem que pensar assim, pega o valor, multiplica por 2. A não ser quando o valor é muito alto, um editorial muito grande, aí você cobra por página, já a cobrança já é diferente, tá bom? Beleza? Tem mais alguém ainda? Não. Deixa eu ver, teve brinde ontem, eu mandei no grupo. Quanto tempo eu tenho que atualizar meu computador? Não, tudo bem. Já resolvi. Recomendar fazer uma tabela de preço. Oi? Uma tabela de preço. Jonathan Ramalho, quer saber se ele precisa fazer uma tabela de preço. Sim, é bom você ter uma tabela de preço para cliente rápido, né? Que quer algo rápido. Às vezes você deixa de fechar serviço porque você não tem um preço na hora, né? E às vezes tem muito cliente, acontece muito isso. O cliente, você chega lá e fala assim, quanto que é arte para rede social? Você já tem um precinho, né? Tantas artes é tanto, tantas artes é tanto, tantas artes é tanto, né? E aí você pode se basear no mercado e tudo, ou nas horas. A gente vai falar amanhã mais precisamente sobre isso, sobre horas, mas você cria ali uma tabela e já apresenta. Você já fecha ali na hora. É bom você ter uma tabela, mas dependendo do cliente, do nível técnico do cliente, é melhor você, na maioria dos casos até, né? Você vai pegar os dados dele para depois você apresentar um orçamento bacana. E o seu orçamento vai te vender. Né? Eu não queria que você pensasse no orçamento como uma folhinha que tem lá, arte cartão de visitas, R$50. E embaixo, válido, orçamento vale por 15 dias, pronto. Não, o orçamento não é só isso. O orçamento te vende. É uma carta na sua manga para vender o seu serviço. Eu quero te apresentar isso amanhã. Tenho dúvidas como trabalhar com contrato. Tem que escrever aqui, Fábio, Cristina. Tenho dúvidas sobre trabalhar com contrato. É uma forma de me tornar mais profissional e ter mais segurança. Mas é técnico demais para clientes tipo o seu Zé? O seu Zé tá ficando famoso, né? Então, depende, não. Às vezes não. Né? Você pode ter, é muito comum isso, né? Até, vamos supor, eu já vi isso numa rede, uma empresa que era de pedras decorativas, né? Vende mármore, granito, essas coisas. E é algo muito específico, tem muitas cidades que tem, e tem outras que sempre trazem de fora. E aí, o que essa empresa fez? Ela contratou uma pessoa para poder gerenciar as redes sociais e divulgar as pedras bonitas, as instalações das pedras e tal. E isso não é um público, geralmente, né? Não vou generalizar, pode ser que não, mas assim, na maioria das vezes, não é um público muito técnico. Você pode fechar um contrato com esse público facilmente, né? Você chega lá e apresenta lá, eu posso aqui cuidar aqui, eu venho aqui, tiro as fotos. Pensa que você vai economizar tempo do seu cliente. Seu cliente quer economizar tempo. A maioria dos clientes que procuram, é claro, sempre que se procura um designer, é porque precisa do serviço do designer, às vezes a pessoa não sabe fazer design. Né? Tem, às vezes, aquela situação assim o meu sobrinho sabe fazer. Né? Todo mundo já ouviu alguém já ouviu essa frase aqui, com certeza. Mas não é um profissional na área. Né? Então, você é um profissional que foi procurado para serviços de design. Tá. Aí agora você vai além disso, você vai mostrar para o seu cliente que ele vai economizar tempo, você vai mostrar para ele longo prazo, vai mostrar para ele que ele vai ter tempo para ganhar dinheiro com outras coisas e vai parar de se preocupar com isso, vai ser menos uma coisa na cabeça dele. Hoje a gente tem tanta coisa na cabeça, tudo que você pode tirar da cabeça e falar assim, não, posso ficar despreocupado que o meu designer está cuidando disso para mim.
Então, pode fechar contrato tranquilamente com um público menos técnico. O seu Zé, não sei se é o caso, né? No açougue, mas é possível, sim, de postar umas carnes e tal, também dá. O João Poli, ele entendeu o que você disse, que não é para colocar os portfólios nas redes sociais. Já que não é para colocar portfólio, o que ele vai colocar, então? Tá. Eu não fazer o portfólio. Não, eu não quis dizer que você não pode colocar o portfólio na rede social. Às vezes é porque na confusão eu posso ter dito algo que ficou mal interpretado, mas você não vai fazer da sua rede social o seu portfólio. Tá? Isso que eu quis dizer. Sua rede social não é o seu portfólio. O seu portfólio é o Behance, ou seu site próprio, ou se você tiver alguma outra plataforma que você utiliza para postar portfólio. Sua rede social vai sim ter alguns materiais, tá? Mas, por exemplo, você postou algo lá na rede social que você fez. Você fez um post bacana, você curtiu o post, seu cliente curtiu o post, fez um depoimento para você. Você posta no post lá, fala, ó, mais um cliente satisfeito e tal, bota lá, depoimento do cliente, beleza, legal, e deixa isso lá. Faz um mockupzinho e coloca lá. Tá, beleza. Agora, isso não é seu portfólio. O seu portfólio é o quê? Você vai pegar esse post, vai colocar no Behance e você vai justificar o post. Por que que você postou aquela foto? O que que ela inspira na vida das pessoas? Por que que por que a maioria das churrascarias, que eu usei aqui como exemplo, porque eu sou suspeito que eu gosto de churrasco para chuchu, mas por que as churrascarias postam sempre foto de picanha? Né? Dificilmente você vê algum outro tipo lá sei lá, alguma outra coisa, pode de arroz. Você não vai ver. Por quê? Porque existe uma defesa óbvia. É uma defesa óbvia? É óbvia. Então, às vezes, você não precisa ser tão óbvio, porque no seu portfólio você tem que mostrar um pouquinho de técnica. Então, na sua rede social, você pode postar, sim, artes, mas você vai evitar ser técnico demais para a sua audiência gostar e se familiarizar com você. E aí você pode pôr o link do seu portfólio, não tem problema. Bota o link lá, ó. Conheça mais sobre esse projeto da rede social, da churrascaria, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele. Mas da churrascaria do Zé. E aí a pessoa clica lá, aí lá dentro do portfólio vai mostrar os motivos, por que você usou aquela cor, ou por que você usou aquela fonte. Então isso é legal. Isso gera no seu cliente uma confiança em você. Fala, caramba, ele não fez só uma arte bonita, tem um motivo. Então, é o que eu disse, geralmente o cliente ele julga, ou é bonito ou é feio. Geralmente o cliente julga isso. E aí você vai mostrar para ele que é muito mais que isso. Né? Que existe muito mais valor por trás daquele produto ou serviço que você está prestando do que simplesmente ser bonito. Beleza? Tem mais alguém, filho? Você que está aí mais... Pessoal, atento que eu. Fechou. Uma observação do Michel Luz aqui é verdade, né? Pessoas seguem pessoas, então você tem que atrair seu cliente de alguma forma, ele precisa te ver de alguma forma. Se você ficar postando só serviço se o seu Instagram virar o seu portfólio, não tiver prova social, não tiver alguém lá falando, ou até mesmo você falando, pega lá um serviço que você gostou, mostra aqui, pessoal, olha só que bacana, se você tem interesse em produzir esse tipo de trabalho, me procure, me chama no direct. Oi, fala. Tite Gomes perguntou se a rede social dele seria a porta de entrada para o portfólio, né? Pode ser sim. Nossa. Pode ser sim, isso aí. Né? O seu portfólio vai te dar para ampliar ali. A pessoa que se interessar pela sua rede social ou por aquilo que você postar vai acabar indo até seu portfólio e ali você vai mostrar que você é muito mais do que... Né? A arte é muito mais do que só bonita. Reformando melhor, pessoas influenciando pessoas, assim como o caso do dentista. A parte da indicação é fenomenal, gente. Eu tenho certeza que tem gente aí do ramo do design que já passou por isso, com certeza. Um indica para o outro, que indica para o outro, que indica para o outro, que chega uma hora que alguém te indica e te liga ou te manda mensagem e você fala, não tem jeito mais de eu atender. Né? E aí, nessa hora, é que você percebe que você pode subir seu preço, porque você já tem uma galera
que já te mantém, e ali você já pode subir seu preço. Se você, no caso, está iniciando, e você tem ali uma base de valores mais baixa, é a hora de você subir seu preço, porque você já consegue produzir uma grana legal com o valor que você, com os clientes que você tem. E aí, se você percebe que você agora já consegue produzir e que você não está dando conta mais, então você começa a cobrar mais caro. Eu tô nessa de dispensar serviço, porque não posso pegar mais nenhum. Então, nesse caso, você teria que alavancar, né, os seus preços, que aí você poderia atender, ao invés de atender, pensa na conta básica da matemática, ao invés de eu atender 10 clientes a R$500, que vai me dar 5 mil, né? Então, eu preciso atender agora 5 clientes a R$1.000. Né? Eu preciso conseguir isso eu vou conseguindo aos poucos. Primeiro eu consigo um de 1.000, aí eu pego aquele de 500 ali, falo um deles que é menos, eu agrego menos valor e falo, ó, eu vou precisar subir o preço, ou agrego mais valor, ao contrário, né? Agrego mais valor, vou precisar subir o preço, me toma mais tempo. Aí já tenho 2 de 1.000. E assim vai. E assim você vai crescendo sua rede de clientes e alavancando. E mais que isso, né, que é o que a gente quer falar amanhã, da questão das parcerias, do tráfego pago, porque a partir do momento que você consegue algo, que uma parceria ou um designer parceiro para trabalhar com você, você começa a ganhar serviço em cima de outro serviço. E aí a grana começa a girar maior. Beleza? A gente já está aqui quanto tempo? Estamos 2 horas e quase 2 horas, né? Ah, não, ali está um horário diferente, quase 2 horas. Não. Então tá, pessoal, acho que a gente já falou bastante. O Alisson está falando que, no caso de subir o preço, os fixos entram no novo valor, os clientes antigos, ou para os novos clientes. Então, você precisa ser bem cuidadoso com isso. Né? Então, seus clientes antigos, né, você precisa ter certeza que eles vão manter com você se você subir. Existem algumas formas de você fazer isso. Você pode apresentar para ele, né, se você já tiver um relacionamento com o cliente, nem precisa ser tão formal, mas você pode apresentar para ele algo, né, que você já faz, mostrar os serviços que você faz. Mostra para ele tudo que você faz ali dentro da empresa. Aí o cara vai ver, nossa, ele faz muita coisa, né, aqui dentro da empresa. Então, baseado nisso, nos critérios do mercado, nas coisas que aconteceram, eu queria ver com você se há uma possibilidade da gente fazer um reajuste. Eu falo por mim, ó, isso é uma dica muito boa para você. É uma dica que eu ia dar só amanhã, mas já vai adiantando aí. Eu só fecho o contrato baseado no salário mínimo, né? Então, tudo é baseado no salário mínimo. Se é post de rede social, se é o que for. Se é contrato, é baseado no salário mínimo. Por quê? Porque quando vira o ano, vai ter aumento. Né? E o aumento do salário mínimo, geralmente, é um aumento que é considerável em relação ao aumento do mercado. Né? Então, assim, geralmente o mercado não aumenta ao mesmo tanto. A verdade é essa. Então, às vezes você tem dificuldade de subir o seu serviço em 10%, mas às vezes o salário mínimo subiu os 10%. E aí já está atrelado ao salário mínimo, isso facilita. Tá? Mas com relação aos clientes antigos, você vai subir os preços, mas tem que ser muito de acordo. E não sobe de todos de uma vez, porque vai que corre o risco, lembra que você já tem que estar com uma segurança, né? Mas vai que corre o risco do cliente não querer fechar com você até ficar chateado. Porque tem gente que às vezes não entende. Mas geralmente o empreendedor entende, ele está vivendo a mesma coisa que você. Ele sabe como é que é o mercado. Né? Às vezes ele pode fazer de bobo, mas quem entende, ele entende. Mas aí você pode correr o risco de perder esse cliente. E aí esse cliente iria te fazer falta de grana? Fala assim, não, eu consigo ainda pagar minhas contas. Então agora você vai correr atrás de um outro cliente que vai cobrar mais. Porque você já tem a grana que te segura ali. Beleza? O que entra no trabalho de um salário mínimo? Varia bastante, tá, Marcelo? Varia muito. Por exemplo, hoje eu não pego serviços assim com tanta frequência, né? Trabalho só com quem
já tem algum contato e tudo, então acaba que depois você se torna um pouco mais conhecido no mercado, você já ganha nome, facilita, né? Porque a pessoa já te procura sabendo que você cobra mais caro mesmo. Ela já sabe, é a história que eu falei ontem, a pessoa que entra na loja de perfume para comprar um 212 lá no Carolina Herrera, ele sabe que não vai ser 50 reais. Não vai. Então, assim, o cara já vai te procurar de outra forma, né? Então, no salário mínimo vai depender do seu nível de design. Vai depender do tanto do que você pode oferecer de serviço. Mas eu posso, sim, dar um exemplo hoje. Se eu fosse falar para um designer que está iniciando e quer um serviço de um salário mínimo, você teria que agregar mais coisas, porque só post de rede social, às vezes a pessoa não vê essa vantagem, infelizmente. Porque tem sempre que esse negócio que quem está iniciando, às vezes passa por isso, né? O meu sobrinho faz, eu aprendi no Canva, e aí fica nessa. Mas você precisa agregar um pouco mais. Você pode oferecer ali posts, você pode oferecer umas postagens, 3 postagens semanais, sempre deixa isso bem claro, né, para não virar uma exploração. Claro, não que você não possa fazer ou quebrar um galho de vez em quando, né? Lembra que eu te falei que você eu falei ontem isso, né? Você tem que ser quem o seu cliente precisa que você seja, né? Então, se ele precisa que você quebre um galho ali, você quebra. Mas precisa deixar isso bem claro, a quantidade de postagem. Mas você mostrar algo mais, né? Nesse serviço de um salário mínimo, você poderia você cuidar do calendário de postagens dele, né? Isso realmente é algo muito bacana. Você falar com ele, avisar ele, ó, semana que vem a gente fez um calendário, lembra que a gente fez um calendário? Todo mês a gente faz um calendário do mês que vem, ou se você preferir fazer um calendário semestral, do jeito que você achar melhor. Mas, ó, a gente fez um calendário dessa semana e da semana que vem, e aí você lembra o seu cliente. E isso você vai oferecer como serviço para ele. Você vai falar, ó, eu vou te lembrar das postagens, as postagens que forem simples, tipo de frase motivacional, de Dia das Mães, de datas comemorativos em geral, essas você vai fazer, já vai mandar para ele até com um modelo de texto. Uau, o cara já assim, nossa, já economizou tempo, não preciso ficar pensando no texto que eu vou postar. Agora, as postagens técnicas, como eu dei o exemplo de um dentista, às vezes a postagem é técnica, você não vai saber. Mas aí você vai lembrar ele, ó, a gente combinou que semana que vem você vai postar um texto sobre bruxismo. Eu preciso que você me passe esse texto, porque daqui a 5 dias a gente vai postar ele. Né? E aí, isso tudo é um serviço que você pode oferecer a mais para o seu cliente. Aí você precisa estudar um pouco mais, né? Você precisa estudar um pouco de headline, copywriter, e precisa um pouco além do design. Né? O Danilo quer saber a maior dúvida de todas. Quanto que você está ganhando como designer? Essa até eu quero saber, mano. Sou sócio. Ai. O que eu posso dizer para você, Danilo? Eu posso dizer que tem mais de um ano... Dá para cuidar da família, né, mano? Posso dizer para você, tem mais de um ano que eu não fico abaixo dos 5 dígitos. Tá bom? Eu não vou te falar. Beleza? Eu não... realmente a gente acaba, muita gente já passou por isso, pode passar por isso, você acaba se tornando conhecido. E eu também me dediquei uma boa parte, né, do meu tempo a ensinar designer, a ensinar como... Agora a gente está com essa nova maratona aí de ensinar a vender, né, que é uma coisa que a gente sentiu carência, não viu ninguém falando sobre o assunto de uma forma prática. Mas ensino os softwares em si, né, trabalhar com mentorias e tudo mais. Então, eu posso dizer para você que tem mais de um ano que eu fico acima dos 5. Quero saber dessa forma. Minha esposa pensou em cobrar R$750 por 30 gestão, mais gestão, legenda e post no Insta e Face, mais calendário, mais 3 stories por dia. É pouco. Acho pouco. Veja o tanto que isso vai te tomar de tempo, tá? Não sei o tanto que você é bom em velocidade de fazer isso daí. Mas olha só, se eu dividir isso, 750 stories por dia todos os dias. R$750 dividido por 30, você está cobrando R$25 por dia, ou seja, você está falando, se você fizer isso em 1 hora, não sei se você vai ter
tanta praticidade e qualidade em 1 hora, você está cobrando R$25 sua hora. É muito pouco para um designer. Assim, eu vou dizer para você, para uma cidade pequena, que o mercado é mais restrito, sim, ali, se você trabalha com uma cidade pequena, porque hoje, como eu disse, com Facebook, Workana e tudo mais, você pode ampliar muito mais, mas se você trabalha com cidade pequena, R$40 a hora seria ali um valor razoável, tá, para você pensar em cobrar. Ele vai acabar ficando chateado depois e não vai nem entregar o que ele quis, né? Se viu 750 chateado, vira uma bola de neve de chateação, né? Acaba que aí você toma muito tempo e você tem dificuldade de atender outros, né? Então, às vezes, você deixa de atender um de 750, aí atende 2, 3, que vai te dar os mesmos 750 e vai dar muito menos trabalho, né? Qual que é? Essa vale 1 milhão. Bom senso sempre. Pessoal, a gente já está aqui há 2 horas, né? Eu sei que, mais uma vez, peço perdão aí pelos problemas que tivemos no início, mas amanhã vamos nos organizar aqui para às 19h47 em ponto, a gente está junto. O áudio hoje ficou bom? Ficou legal? O que vocês acharam do áudio hoje? Ficou bom? A imagem, o áudio, tá dando para assistir legal? O que vocês acharam aí? Me dá um feedback sobre isso, porque se for o caso, a gente faz dessa mesma forma amanhã, né? Funcionou bem aqui, a gente, né? Ficou bem melhor. Então, beleza. Amanhã a gente mantém essa mesma estrutura, tá bom? Beleza, pessoal? Então, amanhã, às 19h47, estamos aqui para o nosso terceiro dia. Legal, quem não pegou ainda. O link aí, se você já quiser ativar lembrete, tá fixado no chat aí, tá? Lembra, amanhã também não vai ficar gravado, assim como não vai ficar hoje. A gente ainda vai deixar aí por um tempo, aí mais ou menos mais 1 hora, para você, quem chegou atrasado, assistir. Mas não vai ficar gravado, então se programe aí para você chegar amanhã no horário e a gente ter um dia bacana. Amanhã é dia de potencializando lucros, amanhã é dia de falar de grana mesmo. E muita gente vai perguntar nos grupos por que não vai ficar gravado. Você quer falar aqui? Não, fala aí. Eles estão me ouvindo, né? Estão te ouvindo. Em respeito aos 85 que estão até agora, senão a gente vai virar mais um vídeo no YouTube. Valorizar você que está aí até agora, por isso que não vai ficar gravado. Beleza. Toca cavaquinho agora. Não é um cavaquinho, é um ukulele. Ele parece, é primo, né? Mas não é um cavaquinho. E quem toca é o Dedé. Eu sou tecladista, eu sou pianista. Né? Fiz Villa-Lobos no Rio de Janeiro. Gosto muito. Inclusive, no meu escritório lá em casa, do lado do meu computador, fica um teclado que é o meu ponto de fuga. Até recomendo você, como designer, quando às vezes dá aquela travada, né? Procura algo ali que te distrai, algum hobby, que vai te ajudar a esclarecer a criatividade. O Sani está falando aqui, ó, que as postagens ele até pegaria, mas os stories não, tá? Então, é uma base de valor. Eu achei realmente 3 stories muita coisa. Você pensa nisso todo dia, é trabalho pesado, tá? Se eu vendo cartão aqui e se eu não cobro a arte. Então, eu não vendo cartão, tá? Não mais. Já trabalhei sim com cartão, mas não vendo mais. Indico, né? Se alguém precisa de algum amigo, assim, que eu sei que trabalha aqui na parte de design, da parte de cartão, mas eu não trabalho mais. Mas quando eu trabalhava com cartão, eu não cobrava arte dependendo do público. Porque tem público que você sabe que uma arte simples não vai agradar ele, né? Uma arte mais ou menos não vai agradar, você vai ter que gastar um tempo. Então, se você vai ter que gastar um tempo, quando você cobra a sua hora, né? O valor da hora, inclusive, é uma coisa que a gente vai trocar uma ideia bacana amanhã. Então, beleza, pessoal. Então, assim, cada região vai ter um valor, vai ter uma realidade, né? Você precisa adaptar a sua.
E é aquilo que a gente falou, você precisa ir adaptando essa realidade conforme você for ficando muito requisitado. Se você virou um designer muito requisitado, você sobe seu preço. Né? Não é assim, é lei de oferta e procura, é geral, assim, né? Você viu aí o que aconteceu na pandemia, um monte de gente começou a mexer com estrutura, né? Com parte de engenharia civil, com material de construção, e os preços das coisas de material de construção subiu tudo, porque o pessoal não gastava dinheiro com balada, porque acabou os eventos, acabou as coisas, e aí subiu. Por quê? Porque aumentou a procura. Então, você é a mesma coisa, né? Um designer que começa a vender seu serviço. Aí tem sempre essa pessoa que vira para mim e fala assim, mas designer não vende produto, não vende material. Não, ele vende habilidade. Então, pensa num cantor que agora ele é famoso. Ele era um cantor que tocava nos barzinhos. Aí ele cobrava um valor para tocar no barzinho, né? E aí agora ele é um cantor famoso. O cachê dele subiu. Agora ele não ficou requisitado. Beleza? Tô vendo que o pessoal tá dando dica aí no chat. E o que acontece? Se a gente finalizar a live, o chat para. Então, se você tiver algo para falar mais, já despede aí do pessoal, né? E aí, amanhã a gente volta, né? Porque... Então, amanhã a gente vai voltar com essa mesma estrutura, da mesma forma que a gente fez hoje. O pessoal falou do áudio bom, tal, que funcionou legal. Então, amanhã a gente volta dessa forma. E um grande abraço para vocês. Muito obrigado, muito boa noite. Valeu, até amanhã.